Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais um Pode Isso, Aloysio. E hoje, no episódio especial, eu trouxe aqui um mentor nosso, um mentor meu, que eu fiz parte durante 8 anos no escritório dele. Eu aprendi muita coisa no escritório dele, é o Jorge Nascimento, ele que é arquiteto. Hoje eu quero que ele conte um pouquinho da história dele. E nós vamos falar sobre arquitetura, sobre pessoas, empreendedorismo, sobre vendas. Jorge, primeiramente, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu estava querendo te chamar já faz tempo, aí a gente estava só querendo organizar a agenda para te trazer aqui. E é a primeira vez que a gente vai estar falando oficialmente de arquitetura e eu estou muito empolgado com isso, para a gente discutir sobre pessoas. A gente se conhece há muito tempo, né? Você, passei lá no escritório seu, eu aprendi muita coisa lá e é bom que a gente vai conversar um pouco sobre tudo. Mas antes de mais nada, eu quero que você me conta como é, para quem não sabe, o Jorge é arquiteto, né? Conta um pouquinho da sua história, quem é o Jorge, de onde você veio, onde você estudou, para a gente entender, para o pessoal de casa entender o que é a motivação do Jorge hoje para trabalhar. Sim. Beleza, bom dia, né? Primeiro, Bom dia, obrigado demais por estar aqui. É um prazer estar aqui com você, até porque nós temos algum tempo agora conversando, tem muita coisa para alinhar, muita coisa a ser perguntada, mas, na verdade, o Jorge Nascimento, ele é Jorge Adriano Nascimento, nascido filho de Dona Diva, nascido aqui em Barra do Garças mesmo. Minha trajetória foi como a de qualquer outra pessoa. Eu não vim de uma família de classe alta, vim de uma família de classe média, mas filho da terra, em que tinha uma facilidade muito grande com desenho, Luiz. Desenhava e era um péssimo aluno. E desenha bem, viu? Desenhava bastante, né? Treino, né? Treino. Na escola, não era um bom aluno e não tinha interesse de fazer nenhum tipo de curso. Na verdade, eu queria andar de skate, tinha cabelo, era cabeludo. Na época, né? Na época. E eu queria viver, acho que de skate e de arte. Falei, cara, eu vou ser artista e vou... Morar na praia, viver do que a arte pode... viver da minha arte. Mas, na verdade, eu gostava mesmo de desenhar à mão e andar de skate. E aí, depois do terceiro ano, me vi nu. Eu falei, cara, e agora? O que a vida tem para oferecer? E, principalmente, o que eu tenho para oferecer para a vida, né? Uhum. E falei, cara, a vida tem que ser mais do que isso, né? Quando eu me vi, eu estava em Cuiabá, e aí é que está a grande massa, né? Tem muita gente que não gosta da história, tem vergonha de falar da história. Cara, ela é história. Ela tem que ser dita, as pessoas têm que conhecer. Então, nunca foi fácil, nunca foi só fácil, né? Então, nessa época, eu tinha um guarda-roupinha bem pequenininho, em que eu tinha umas 2 calças, uma calça, umas 4 camisetas, umas 4 bermudas. Trabalhava como desenhista serigráfico, acho que você nem sabe, né? Não sabia disso, não. Desenhava serigrafia para desenhar em camisetas, né? E uma bela noite lá, eu deitado em Cuiabá, um calor infernal, na cama estava muito quente, não tinha ar-condicionado no quarto, eu deitei no chão. E peguei um sprayzinho, joguei, para ficar um pouquinho mais fresco, o lençol que eu estava deitado no chão. E eu gostava do incenso, coloquei o incenso, ele subia reto assim, cara. Porque não tinha um vento no quarto. E eu comecei a suar, e aí me veio, eu falei, cara, será que a vida é só isso, né? Eu falei, tá errado. Eu falei, eu não estou ganhando bem, eu não me alimento legal, eu não estou mais andando de skate, que era uma coisa que eu queria fazer. E aí eu liguei para minha mãe, falei, mãe, eu quero voltar. Ela falou, como voltar? Você estava bebendo aqui, era farra e... Não, ela falou, você nunca foi um bom aluno, eu falei, eu quero estudar. Ela não acreditou, cara, no primeiro momento, né? E eu falei, não, eu vi que não é para mim isso aqui, eu quero voltar e eu vou estudar. E nesse momento eu falei, cara, como eu era desenhista, eu falei, quero ser um escultor, ou alguma coisa que eu deixa, alguma coisa, algum legado para coisas futuras. E aí, nesse meio tempo, eu vi um prédio, cara, aqui na Barra mesmo, um prédio de 2 pavimentos, e eu falei, cara, o cara que faz isso, um prédio desse tem 40 anos, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser engenheiro. E eu, na verdade... Cara de arte ser engenheiro. Não, mas eu não sabia. E aí é o ponto, galera. Nós vamos conectar essa informação daqui a pouquinho. Eu falei, vou fazer engenharia. Falei para minha mãe, mãe, vou prestar vestibular. Já sei para quê. Falei, para quê? Vou fazer escultura grande, um prédio, uma escultura grande. Eu vou ser engenheiro. Graças a Deus não passei, nada contra quem faz engenharia, mas não era minha vocação. Uhum. E eu não sabia o que era um arquiteto. Para mim eram profissões iguais. Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar em arquitetura. Ou já tinha ouvido falar, mas não dava importância. E um amigo meu falou, cara, você fez o quê? Não sei o quê, prestou vestibular. Eu falei, você desenha pra caralho, então não sei o quê. Eu falei, você é engenheiro. Ele falou, engenheiro? Eu falei, mas engenheiro é matemática pura. Eu falei,
Eita. Não, mas... Como assim? Ele falou, não, cara, eu expliquei o que eu queria. Eu falei, não, cara, isso é arquitetura. E aí, nesse momento, eu falei, então é isso que eu quero ser. E aí, como eu tinha, de novo, não tinha tido uma base muito bem feita, porque eu era um péssimo aluno, eu falei, agora eu tenho que fazer uma base para passar no vestibular. E fui para Goiânia, fiz cursinho, na época era difícil passar no curso de arquitetura, porque tinha a parte de desenho técnico, desenho artístico e depois o vestibular. Eu lembro, eu também passei por essa prova. O filtro era bem pesado, era 33%, 33%. Se você perdesse num desses, você já nem fazia prova vestibular. Então, assim, consegui passar bem na época até e me descobri, Aloysio. Aí, quando eu entendi que era a arquitetura que eu queria fazer, eu falei, eu vou sair dessa porra como melhor aluno. E eu tentei, cara. E aí me tornei monitor, foi na faculdade UCG na época, Católica de Goiás. Né? Isso foi há 20 anos. E aí eu falei, eu vou ser o melhor aluno daqui. E aí, realmente, na época, tentei ser o que eu melhor poderia ser como aluno, fiz faculdade, me tornei monitor, era um excelente aluno. E aí veio me vi nu de novo. E agora? Me formei, agora, José? não é? Que é o que muita gente faz depois de se formar. A gente se pergunta quando está com a água já no nariz, né? Coisa que a gente tenta falar hoje para quem está ouvindo hoje. Quando você está fazendo um curso ou quando você está na escola, já começa a fazer pergunta: o que eu quero, o que eu vou fazer? Onde eu vou trabalhar? De que forma? Isso. É igual um cara que joga sinuca, cara. Ele nunca pensa na bola que ele vai acertar, ele pensa na segunda bola. Onde eu vou deixar a bola branca? De forma que eu possa matar a segunda bola. É verdade. Então, assim, matar a primeira bola é óbvio, eu vou ter que matar. Mas aonde a bola branca vai parar? Dependendo de onde ela parar, vai me tornar mais difícil a segunda bola. Então, a segunda bola é o passo seguinte. Então, se você está fazendo terceiro ano, segundo ano, já começa a se fazer a pergunta, o que eu quero como faculdade, ok? Entrou na faculdade e falou, e agora? Como é que vai ser minha vida profissional? Embora esteja na faculdade. Esteja um passo à frente daquilo que você tem que fazer. Então, assim, eu não sabia o que fazer, né? E me veio uma oportunidade de vir para cá com o pai de todos, o Dionísio Carlos. Dionísio também ele vai vir para cá. A gente Tomara, vai é um chamar cara ele de uma aqui também. experiência violenta. Então, assim, o que você falou para mim, eu vou ter a oportunidade de um dia falar para ele. Já falei algumas vezes, mas de forma que ele entenda mais. Então, assim, foi um cara que fez muita diferença na minha vida profissional, me deu todo tipo de abertura e me ensinou a técnica. E o que ele falava foi uma das coisas que eu falei para vocês. Técnica, a gente pode repassar. Características pessoais, as pessoas têm que desenvolver por si só. Técnica, tem livro, você aprende pesquisando. Agora, característica pessoal, você tem que batalhar, você tem que bater sua picareta ali, encontrar o tesouro pessoal que está dentro de você, tá? Então, você tem que ir atrás. Não adianta. A pessoa vai tentar te explicar, te ensinar, mas se você não sofrer na carne, você não vai aprender. Vivenciar, experienciar, né? Isso faz toda a diferença. E isso aconteceu há 20 anos atrás. Então, eu estou na cidade já com um escritório de arquitetura há 20 anos. Sendo que, no final no começo da pandemia, eu decidi fechar o escritório de arquitetura, o meu próprio, por motivos. Eu não estava alinhado com a minha equipe atual, porque nunca foi meu interesse só fazer arquitetura. Meu interesse sempre foi fazer arquitetura e entregar o produto completo, pronto, construir. Né? Sempre foi esse. E eu não estava alinhado com a minha equipe. Falei, se eu não estou com uma equipe que realmente não entende os valores que eu tenho a oferecer, a hora é de matar aquela versão anterior, que nós vamos conversar a respeito disso mais para frente, do Jorge arquiteto, e me tornar, de novo, o Jorge que tem interesse de construir. E aí eu fechei o escritório bem na época da pandemia. Foi assim, semana. Fechei, a pandemia veio. Falei, ótimo. Foi bom até, de certa forma, né? Ótimo, foi excelente. Tive tempo de ver até se era isso que eu queria. Até porque nós vamos conversar de consciência mais para frente desse programa, que era isso que eu quero, é isso que eu tenho a oferecer, e aí essas respostas demoraram algum tempo para vir. E hoje eu tenho consciência de que é isso que eu quero, e é isso que eu tenho que oferecer. Que massa. Só que aí, aquele Jorge não poderia prosseguir como escritório da forma que estava. Não tinha condição. Então, hoje, eu estou remodelando o Jorge, que é um profissional que tem 20 anos, só que com a mente de criança. Então, eu estou me reinventando. Agora, com essa questão das novas tecnologias, o chat GPT, as inteligências artificiais que está surgindo no mercado, como é que você vê isso em relação Você acha que eles podem ser nossos concorrentes? Eu acho que eu fiz uma pergunta dessa justamente para o chat. E foi interessante a resposta dele. Falei, em que momento você vai ficar com uma inteligência tão soberba que você vai sobrepor a nossa inteligência, a nossa criatividade? A resposta dele foi, eu imagino que
muita gente já deve ter feito essa pergunta, eu pensava que ele ia ser pelo menos um pouco mais agressivo. Né? E ele teve uma sutileza tão grande e ele me fez entender que, ele falou basicamente assim, que ele estava ali como ferramenta para ampliar meus conhecimentos e meu entendimento a respeito de determinados assuntos. Ponto. Legal. Então, o que eu uso, o que eu vejo como site, ou qualquer outra ferramenta de arquitetura ou de vida, é que ela tem que ser uma ferramenta. E outra, ela vai tomar espaço? Eu não sei. Eu imagino que vá. Só que, cara, o ser humano, bicho, ele vai achar uma forma, ou sempre achou forma, de se sobrepor digamos, nós estamos vendo só o lado negativo. Eu não vi ninguém falando, cara, eu vou usar isso. Mas você sabe que tem como. Sim. Hoje, o ChatGPT mesmo, eu não sei se as pessoas sabem, você consegue programar ele. Você consegue colocar nome nele, você consegue colocar informação, ele trabalha, é um funcionário. É um segundo cérebro, tem gente construindo um segundo cérebro. E para você ter uma base, esse final de semana, fica para os seus ouvintes, o que nós fizemos? Eu comecei a gravar, um amigo meu, um primo, na verdade, queria que eu gravasse ele fazendo culinária. Era enfim, ele ia fazer e ele não tinha como gravar e fazer. Eu falei, não, eu gravo. Pegamos um celular e tudo. Ele falou, não, em vez de a gente criar o que eu gravo, vamos jogar no chat. Eu coloquei lá o que ia ser, ele deu a receita, depois da receita dada, ele falou, cara, como eu vou mostrar isso melhor? Ele explicou. Ele explica tudo. Jorge, eu tenho o meu ChatGPT tem o nome dos assistentes, o João é disso. Isso. É desse jeito. E aí o que aconteceu subsequentemente foi a melhor parte. Depois do vídeo pronto, nós escrevemos, cara, e agora eu quero fazer uma narração pro vídeo que você acabou de falar pra gente fazer. Ele criou uma narrativa. Caraca. E aí ele fez o vídeo, editou o vídeo e colocou a narração no vídeo. É ferramenta. É ferramenta. A partir do momento que aquele cara entendeu que o chat podia trabalhar como ferramenta, ele não ficou com medo de concorrência. É verdade. Ele tratou ele como ferramenta. Como eu vi que está tendo um estudo agora, a gente está numa mentoria de um grupo de arquitetos que eles estão estudando as novas tecnologias dentro do universo da arquitetura. E está surgindo uma tecnologia que eu acho que tá para estourar isso, que é o seguinte, o cliente vai chegar e vai falar, eu quero uma casa de 2 quartos, de 170 metros quadrados, com uma sala, passa todo o programa de necessidades, passa por uma inteligência artificial e ele monta a planta. Sim. Isso já existe. Já existe, né? Eu já vi o protótipo já. Então, eu sei que tá para lançar no mercado isso. Na hora que sair, aí então, todo mundo está falando, já vai acabar a profissão de arquiteto, vai acabar. Eu falei, será? Porque, por exemplo, aí entra aquela discussão que a gente estava falando. O arquiteto hoje, eu vou falar arquiteto, não, vou falar empreendedor. Sim. Né? O empreendedor hoje está tão preocupado em ganhar dinheiro que ele não está preocupado em atender. Então eu falo assim, se você tem uma ferramenta, aí entra o que você falou, para fazer exatamente o que você perdia tempo, que era um trabalho braçal, porque querendo ou não, projetar é braçal. E aí entra qual que seria a especialidade do arquiteto? Vamos voltar lá na Revolução Industrial, quando tudo era artesanal também. Sim. Aí veio a manufatura, aí depois veio as indústrias. O que aconteceu com o artesão? Ele virou especialista nas máquinas, não é? Foi. É isso que a gente vai virar. Nós vamos ficar especialista no ChatGPT, especialista nessas tecnologias para poder saber captar melhor. Eu acho que, não sei se você concorda comigo, que a tendência é o arquiteto ficar mais especializado em pessoas. Né? Tanto que fica interessante, a gente falando de arquitetura agora, a maioria das pessoas acha que a arquitetura ela é exatas. A arquitetura é humanas. É verdade. É humanas. Então, o que é humano? É justamente o oposto do que é uma máquina. Sim. Então, quando a pessoa... Vamos usar como referência um 0800. Quando você é atendido por uma máquina, ela te dá algumas opções. E ela te atende bem até determinado momento. Quando você fica pau da vida, você quer conversar com outra pessoa. Você não consegue, porque ela está lá tranquila, plena, e você está puto. Você não consegue nem que a máquina que te xingue. É verdade. O que eu acho bacana é tipo assim, você tentar deixar um GPS nervoso. Eu vou errar a rua de propósito para esse GPS ficar nervoso. Você pode errar 10 vezes, 20 vezes, recalculando. 30. Recalculando. Ele só fala, até o seu jeito de falar recalculando me deixa nervoso. Você entende isso? Você quer outra pessoa ali que te dê uma resposta, que seja humano, que ouça o que você tem para falar. Quantas vezes, Aloysio, você atendeu problemas pessoais que a pessoa mascarava com propostas de arquitetura? Sim. Quantas vezes você já salvou relacionamentos fazendo projetos de arquitetura? Quantas vezes você salvou, não comerciantes, você salvou sócios com um projeto de arquitetura?
E isso, o chat GPT não vai ter a humanidade suficiente para sacar. Não vai ter esse feeling, né? Não vai ter, verdade. Vai ter. Então, assim, quando um cliente chega a mim, eu ouço o que ele quer e eu traduzo o que ele precisa. Ponto. Esse é o ponto da arquitetura ou da vida. Se a pessoa chega, um amigo seu, ele vem falando de problema, às vezes ele não quer sua resposta, ele só quer falar, cara. Ele só quer ser ouvido. Ele só quer ser ouvido. Então... Não, e às vezes ele vem, por exemplo, já aconteceu comigo também, com você também. A pessoa chega com uma big de uma ideia, tudo bem, é uma ideia bacana, mas tem uma melhor. Se eu for ouvir ele daquele jeito e fazer, às vezes ele não vai ter... Lucas, estou falando comercial. E aí o chat GPT ou essa inteligência, ela não vai ter esse feeling. Não. Então, eu acho que quando você utiliza essas ferramentas para ser uma ferramenta, você tem mais tempo de cuidar, de olhar para o cliente. E aí sim você pode, porque o que eu vejo, aí entra esses arquitetos, esses profissionais, esses empreendedores que estão com um preço mais embaixo, eu falo. Eles não estão tendo tempo de olhar os clientes dele. E isso esfria, afasta ele dos clientes. Não é? Se você for pensar bem, um atendimento personalizado é aquele que você está próximo do cliente. Se você tem uma ferramenta boa que consegue traduzir, você está junto ali intermediando isso, você vai ter um atendimento de excelência, teoricamente. Não é teórica, não. Hoje, na verdade, nós temos sites que oferecem plantas prontas. Sim. Olha que bacana. Olha que dificuldade seria se isso fosse uma realidade para os arquitetos. Sim. Muitos usam aquela ferramenta, que é você pagar 20 vezes mais barato por uma planta pronta. Oh, que legal. Sim. Quantos desses projetos já chegaram no escritório? Milhares. Sim. Querendo remodelar. Falou, por que você já não fez do começo? Do zero. Né? Conosco, que eu fazia uma coisa mais humana, que toda vez que eu mexo num projeto, eu começo a reformar uma ideia, uma proposta que nem foi executada. Isso chama reforma, não projeto. A reforma de projeto. Reforma de projeto não executada. Eu falei, cara, é surreal para mim isso, né? E só que a pessoa, a maioria, né, ou alguns, tem interesse só financeiro. Eu vou pagar 20 vezes a menos. Bom, mas agora eu preciso de adequar ao projeto. E aí você acaba pagando a mesma coisa, tendo um projeto que às vezes nem fica bom. É igual, às vezes, você pegar uma pessoa desprovida de beleza. Para não falar feia. E aí você faz ali uma reforma recalchutada. Transformação da Xuxa. Isso. E aquela pessoa fica feio arrumado. Agora, se pegar uma pessoa que já é bela e só ajeitar, às vezes, uma sobrancelha, alguma coisinha, tanto fica melhor. E isso que você falou é interessante, porque a gente estava falando agora há pouco de perfil, né? Aqui na nossa região, a gente está falando que tem mais classe média. Sim. E a classe média tem um comportamento muito interessante. A gente fala, brinca muito, gente, não entenda errado esse termo. É um termo que as pessoas falam aqui, que a gente fala que é dublê de rico. Sim. Por quê? Porque a classe C, que é a classe mais pobre, ela sempre briga por preço. É óbvio, né? A classe C briga por preço. A classe A, ela briga por exclusividade. Ela não está preocupada com preço. Ela está preocupada se isso é único. Paga o preço que for, tanto que uma bolsa custa tantos mil, e a Ferrari, os carros, é sempre por exclusividade e por padrão. Isso que coloca ela no topo e exclusivo. A classe média é o nem lá, nem cá. Então, ela não tem o dinheiro da classe A, mas ela quer ser a classe A. Então, ela pechincha o tempo todo para ter algo que é parecido com eles. E aí que surgem as falsificações, e surge tudo isso. Então, é uma classe muito complicada de se vender, porque... a gente tem que estar o tempo todo abaixando os valores para tentar aparecer por algo que não é. Então, às vezes, a gente chega numa loja de piso, eu nunca esqueci um cliente que a gente uma vez foi fazer um ponto comercial, e ele queria colocar um piso bonito, mas acho que ele queria gastar R$16 no piso. Moço. Eu falei, na época, isso faz um pouquinho de tempo, Sim. eu falei, nossa, mas aí, mágica, eu não dou conta de fazer. Porque tem isso também, a pessoa quer que pareça, mas o dinheiro que ele tem, eu falo, a pessoa quer uma Ferrari com o dinheiro de comprar um Fusca. Você entendeu? Então, é complicado. A realidade das pessoas, você lidar com esse emocional. E eu até queria saber como é que você lida, como é que é lá com você lidar com clientes, por exemplo, estética. Você falou de desprovida de beleza, eu lembrei de uma história. Sim. Ah, Jorge, eu quero a minha casa com a fachada vermelha. Aí você olha e fala, ai, vermelho desbota. Não vai funcionar aí. E como é que você lida com isso? De tentar agradar o cliente com uma situação que para ele é maravilhosa, mas você já está vendo que não é. E aí, como é que é? Porque isso é difícil. É difícil. Nossa, isso é muito difícil. De novo, ferramentas, Aloysio. Você sabe que nós mexemos com 3D. Então, hoje, comumente, está cada vez mais próximo ao fotorrealismo os projetos que você entrega para um cliente. Então, eu tento mostrar o mais fidedigno, o mais fiel possível de como vai ficar, sendo que ele quer, digamos assim, vamos usar como referência
a fachada vermelha. Sim. Né? Eu mostro para ele como é que vai ficar aquilo, né? De forma que ele entenda que aquilo ali não vai ficar interessante como estava, às vezes, na mente dele. Porque uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que eu mostro. Contra fotos, quase não existem argumentos. Então, quando eu mostro uma foto, que é uma imagem feita por um computador, a imagem na cabeça dele está fazendo alguma coisa. Ele tem que entender, tem que provar. Quando vezes, ele né? olha, fala, mas não era isso que eu queria. Fala, não, mas o seu vermelho não tem vermelho claro, não tem vermelho escuro. O seu vermelho é vermelho. É esse daqui. É vermelho, bichão. Vermelho batom, vermelho Ferrari. Porque vermelho claro é rosa, e vermelho escuro é vinho. É vinho. Né? E aí entra que eu mostro. E ele fala, mas não é assim. Eu falo, é. E vai ficar pior. Porque aqui eu tenho uma foto. E lá no físico, nós temos uma dimensão de terreno, ou de altura, profundidade. Eu falei, vai ficar muito pior. Só que aí entra a questão do gosto pessoal não interferir na parte técnica. Eu me intrometo muito quando é técnico. Uhum. Tipo assim, eu tenho que ter um vão de 20 metros e o cara fala, mas eu não quero pilar. Eu também gostaria de ter uma coisa que a gente não precisasse pilar, né? Flutuante, né? Falei, mas hoje a tecnologia até tem os trem-bala lá que você tem um piso cerâmico, tipo, com uma temperatura, né, tal, que você consegue ter igual ímã. Eu acho que com a mesma polaridade, ele te joga para cima, né? Eles conseguiram fazer uma coisa laje magnética oposta, né? Isso! Eu falei, ainda é mais complicado, mas se você estiver disposto a pagar ou investir na tecnologia... A gente conversa com o Elon Musk... Tem umas startups que estão tentando fazer o que você quer, né? Só que aí você fala pro cara, vai ter que ter um pilar. Ah, mas não queria. Eu falei, pois é. Um monte de coisa eu não queria, mas... Não, e acontece muito isso também. No nosso escritório já aconteceu... Ah, mas eu não queria pilar. Tá, mas então eu vou ter que quebrar essa... Sim. Até não é nem grande, eu tenho que quebrar e tirar esses pilares. Não, mas aí vai ficar muito caro. Eu falei, tá, mas não dá para tirar e ficar sem. Você vai quebrar a sua casa. É o famoso, né? Eu queria a solução para meus problemas, eu não gosto do gosto do remédio. Então mentaliza. Vamos tentar, né? Então, assim, nós temos que ser realistas, né? Então, assim, nós temos uma obrigação técnica com o cliente. Certo. Então, gosto pessoal, Luiz, chega num ponto que vai muito de maturidade, muito de imaturidade, muito de vivências daquele cliente. Se ele quer uma fachada vermelha, talvez é o que na cabeça dele, se ele aprovou, tem um ponto que eu piso atrás. Eu falo, você está ciente que a fachada vermelha vai te agradar, mas talvez não siga a função que você necessita? Pinta de vermelho. Não, já aconteceu com a gente também. E eu cheguei a perguntar, por que o vermelho? Por que o vermelho? Eu quero entender seu ponto de vista, justo. A pessoa fala, não, é porque eu gosto de vermelho, eu sempre quis. Aí tem uma questão de gosto, provavelmente para essa pessoa tem a ver com luxo. Eu lembro uma vez de uma cliente que a gente fez um apartamento lá em Goiânia. Aí a gente decorou o apartamento e ela falou, eu não quero quarto de hotel, eu não quero que fique parecendo um hotel. E eu nunca entendi o que queria dizer isso. A gente projetou várias vezes até que a versão final ficou um apartamento bem colorido, né, bem lúdico. Chegou no sofá, a gente colocou esses sofás reclinável, retrátil, mas eu não quero sofá de hotel. O que quer dizer isso? Eu falei, tá, então me mostra um sofá que você quer. Foi por causa dessa cliente que eu adaptei o meu processo de criação. Hoje eu peço referência sempre peço referência. Aí ela foi e me mostrou um sofá cheio de babado, florido. Eu olhei aquilo chega aquilo arrepiou a nuca assim. Eu falei, nossa, que diferente. Eu falei, mas por que esse sofá? Ela, porque esse sofá me lembra a minha avó. Me lembra a minha avó. E eu sempre quis um sofá desse em casa. Na hora que ela falou isso, eu não tinha que falar mais nada. Eu falei, ok, vamos procurar então. Tem uma história que é bacana, que uma vez chegou isso é fato, cara. Uma professora lá de Goiânia e tudo, ela tinha ido para a Alemanha e ela falou, nossa, você tem que ver o que eu comprei para minha casa e tal, não sei o quê, bababá, não sei o quê, nossa, é uma coisa louca, e você vai gostar. E aí foi, essa mulher era bem extrovertida, usava as roupas toda colorida, bem circo, sabe? Sei. E era o perfil dela, cara. Era alegre e gostava de coisas muito rápidas, enfim. E a casa dela refletia muito o que muito ela era, né? identidade, a alma dela. Né? E aí foi outra mulher com essa que era amiga dela, e essa mulher não conhecia a outra, buscar no aeroporto. E essa falou, eu trouxe amiga e tal, e a outra falou, o que ela trouxe? Falou, um negócio, você vai ver na decoração da minha casa. E a outra ficou curiosa. Porque essa mulher que tem tudo, né? O que ela trouxe? E ela trouxe um cachorro de porcelana. Gigante. Desse tamanho, grande, cara. E a mulher olhou e falou, meu Deus. Obrigado. Cara, e ela, nossa. E a outra falou,
vai ficar muito bom na sua casa e tal. E a outra terceira falou, eu tenho que conhecer a casa dessa mulher. Porque não cabe em lugar nenhum um cachorro de porcelana todo colorido. Uhum. E disse que, cara, eu tenho que ir. E ficou enchendo as paciências da outra para conhecer a casa da terceira que chegou com o cachorro. Uhum. Ela falou, eu tenho que entender porque esse elemento de estética visto separadamente não tem função nenhuma, cara, estética. E ela foi para casa da outra. Quando ela chegou, falou, não tinha peça melhor para colocar do que a combina, né? porra do cachorro de porcelana. Por isso que eu acho legal, né? O design de interior tem que estar conectado com a pessoa mesmo. É verdade, cara, isso. Na verdade, você tem que se dissociar com o que você acha interessante, o que você gosta. Dissociar, sim. Se você tem um estilo e você quer fazer uma assinatura em função do seu estilo ser maior, a sua assinatura mais do que a identidade da pessoa, e se a pessoa aceitar, tá ok. Uhum. Agora, se a pessoa tiver uma identidade própria e você quiser colocar a sua identidade, vai ter um conflito. Vai. Você falou um ponto tão bacana, eu até ia te perguntar isso, bom você ter falado. Porque, por exemplo, existem dois tipos de arquiteto, vamos falar assim, né, de modo bem geral. Sim. Tem arquiteto que é tão famoso que o estilo dele, como é que chama aquele arquiteto que é maximalista? É o... eu estou tentando lembrar o nome dele para falar sobre isso. Ele é maximalista. Então, por exemplo, eu tenho tendências hoje na minha casa maximalista. Sim. Então, é excesso de muita coisa. Eu gosto disso, porque para mim isso é vida. Então, eu tenho planta com retrato, com livro, muito... Enfim, é a minha característica. Então, tem arquiteto... Então, por exemplo, todo mundo me conhece e sabe que eu sou maximalista. Então, eles me contratam porque sabem do meu estilo e gostam do meu estilo, que é para a casa deles. Sim. Já tem arquiteto que ele é o inverso, ele é neutro. Então, ele projeta aquilo que o cliente quer. Para isso, por exemplo, lá no escritório a gente tenta fazer com essa metodologia também. Então, ou seja, o cliente, a gente faz um mapeamento de perfil comportamental e perfil também de estilo para saber qual que é o estilo dele, com esse negócio de referência que eu te falei, para a gente levar para a casa dele exatamente o que ele precisa. E é legal o cliente entender que existe esse tipo de profissional, porque às vezes a gente é criticado ou a gente critica, porque aí entra o arquiteto também criticando o outro, né? Nossa, as casas do fulano X são todas iguais. Mas aí que tá, é o estilo dele. Quem contrata ele gosta daquele estilo e tá tudo bem, entendeu? É legal isso. O bom da nossa cidade, é bom que todo mundo entenda isso. Nós temos hoje profissionais excepcionais aqui, Sim, que trabalham de forma muito profissional, que têm estilos que são completamente diferentes. Sim. E isso dá uma gama maior de escolha para o cliente. Então, eu não tenho que ser só preso a valores. Sim. Até porque é um relacionamento. Eu costumo falar para meus clientes o seguinte, eu falo, cara, se os preços estão muito iguais, o segundo item de desempate, estilo. Uhum. Qual estilo te agrada mais? Terceiro, que eu acho que é o principal, né? Eu coloquei ele como terceiro, mas eu não coloquei por ordem, né? Relacionamento. Que é um relacionamento que tem prazo para começar e um prazo para terminar. Então, se eu não tenho relacionamento com aquele determinado profissional, já nasceu morto. Que é um relacionamento de 8 meses. Tem namoro que dura menos, né? Isso é verdade. Então, assim, se eu tenho uma obra de 1 ano, é um relacionamento de 1 ano que eu vou ter com aquele profissional. Aí, se eu pego aquele preço que era grande, eu vou diluir ele em 1 ano, talvez não fique tão grande. Exatamente. E se o estilo daquele cara já não me agrada, o que eu estou fazendo com aquele profissional? Você só me prende o preço. Boa. Então, assim, o que eu costumo falar para o cliente? Pega esses 3 pilares, né? Relacionamento, estilo e preço. Porque, querendo ou não, o preço para mim, assim, é lógico, quem paga está muito preocupado com o preço. Ok. E é um dos itens que tem que ser levado em consideração. Só que nós estamos falando aqui de um projeto. Esse projeto, às vezes, é a economia do cara de 1 ano, 2 anos, 5 anos, da vida. E aí o cara justifica só por o preço. Eu falei, cara, e o relacionamento? Eu já deixei de pegar alguns clientes e agora eu comecei a soltar cliente. A demitir cliente, a gente fala demitir cliente, sim, né? Na boa. E eu falo pro cara, eu falo assim, eu não vou conseguir te atender. Não, mas eu quero. Eu falo, não, você não quer. Você está muito preocupado com o preço. Não está disposto, né? Eu falo, na boa. Eu falo assim, não vai... bom, Jorge. Sabe o que eu costumo falar? Eu falo assim, quando a pessoa começa a pedir muito desconto e não tem um argumento pesado para conseguir aquele desconto, o que eu falo para ele, eu falo, cara, você sabe como é que funciona um bom negócio? De verdade, que ele seja bom para você e para mim. Aqui é minha fronteira. Se eu passar daqui, não vai ser bom para mim. Eu costumo não fazer coisa que não é boa para mim. Se eu começar a te respeitar mais do que eu me respeito, não faz sentido a gente continuar. Eu falei, eu parei aqui. Se para você está muito caro, cara, foi bom te conhecer. Tem outros profissionais que têm um trabalho bom, mais barato.
Né? Pode não ser igual ao meu, nunca vai ser igual Nunca ao meu. vai ser igual, esse é o ponto. Nunca Nunca vai ser igual. E tá tudo bem. Quando você diz isso, você liberta o cara daquelas amarras que tipo assim, às vezes ele quer que você só abaixe o preço. Às vezes nem é pelo preço, às vezes é pela vitória de ganhar o preço. Aí entra o perfil dominante. O perfil dominante tem isso. É Ele o gosta ego, cara. de ganhar. É o ego. Você já deve ter pego clientes... Você falou uma coisa muito bacana isso. Mente escassa e mente abundante. Né? O cliente escasso é esse. Ele sempre quer ganhar. E ele acha que sempre alguém está querendo tirar dele, seja o que for. Sim. Então, você passa um orçamento para ele, é aquele cliente que tem medo de perder. Então, Sim. tudo é caro, porque o dinheiro dele é muito suado. Então, ele não olha o outro. Né? Tem cliente meu que eu falo, pô, deixa eu ganhar também. Não, dia desse aconteceu, dia desse não, anteontem aconteceu um fato, um colega meu, né, nós estávamos fechando um negócio e ele começou com uma argumentação pelo telefone. E argumento de baixar o valor. Não, eu trabalho com você há muito tempo, não sei o quê. E eu falei para ele justamente isso aqui. Falei, cara, você me conhece há muito tempo. Falei, eu cheguei no meu limite. De agora para frente não está sendo bacana a nossa negociação. Já tá não negativo. é legal, não está sendo boa. E ele continuou. E eu sabia que ele ia fechar, porque era já a negociação de fechamento, já é a maneira como ele ia pagar. E eu comecei a falar, tá entrando no túnel. E ele, para. E eu tô entrando no túnel. Pá, desliguei. Na cara dele. Aí depois ele mandou mensagem. Eu tava do lado da minha esposa. Eu falei, mas entrei no túnel. Que túnel, Jorge? Eu falei, eu não queria mais falar. Você já não tinha argumento, meu argumento acabou também. Eu não tenho. Aí ele só falou, me manda seu Pix. Então, assim, chegou num ponto que tem que deixar bem claro, justamente... e outra coisa. Você não está ali para fazer graça financeira para quem você está pagando o serviço. Sim. Se você não tem condição de pagar aquele profissional, que deixe claro. Né? Porque aquele profissional também, e aí entra os profissionais e profissionais. Uhum. Quando eu falo de valores, a gente já sabe disso. A gente conversou muito sobre isso no escritório. Eu tinha meu teto e eu tinha meu piso. Eu tenho uma margenzinha ali que... Quantas vezes nós perdemos lá no escritório, quando a gente trabalhava junto, que todo mundo olhava para mim, enfim... Quando a gente falava, o meu piso é esse, mas nós vamos perder o projeto? Eu falei, não, o profissional que perdeu. O cliente que perdeu o profissional. Falou, não, se você inverter... Então a gente paga para poder trabalhar. Eu falei, o meu piso, o meu teto é aqui, cara. O meu piso é aqui. Se eu passar disso, não vai ser um negócio legal. E hoje eu levo aquilo ao pé da letra. Hoje, Jorge, eu vejo muito isso, porque, por exemplo, hoje nós estávamos com a nossa equipe em 28 pessoas, só para você ver. Hoje nós estamos em 25, estamos baixando um pouco. O custo nosso de projeto hoje é um valor que aí, às vezes, para entrar numa competição de mercado, é complicado para você manter. E, às vezes, o cliente não entende isso. E aí eu falo, mas, por exemplo, um projeto seu que entra aqui, vai estar no mínimo 5 pessoas trabalhando nele. No mínimo, 5 pessoas. E isso tem um custo. Então, se você quer mais barato, tem profissionais que dá conta de fazer. Né? E às vezes o cliente não entende. Já chegou... e aí entra essa maturidade também. A gente vai entrar agora em negociação. Eu quero até entender como que é isso para você. Sempre chega... mas olha, lá em Goiânia, eles me fazem tanto. Uma vez um cliente meu, conhecido aqui na cidade, Aloysio, cara, mas... Em que mundo que você vive desse jeito? Em que mundo que você vive? Porque esse valor que você está cobrando aqui não tem lógica. Porque, olha, lá em Goiânia, eles estão cobrando X reais. Eu falei assim, bom prazer, vai lá, pode ir. Vai lá fechar, vamos ver se ele vai te dar assistência aqui. Pode ir, eu estou na cidade. Quando você compra um mouse aqui na cidade, quando você compra um computador aqui, ele é mais caro ou mais barato que lá em Goiânia? Mas tem um ponto disso aí que eu discordo um pouquinho com você, porque às vezes esse cara atende até melhor que você. Às vezes o preço do cara é bom, às vezes é mais barato que você, e ele entrega e atende melhor que você. Você tem que deixar o cara livre, mas livre o suficiente para ele entender que talvez lá seja um bom negócio mesmo. Eu falo, cara, se você conheceu esse valor, eu gostaria de verdade de entender por que ele faz tão barato. Ele dá conta, né? E às vezes eu até te falar, bichão, fecha com o cara é foda. Não, nesse caso é porque é ele queria que a gente visitasse obra, tal. Eu falei assim, bom, para você. Aí eu falei, se você quer fazer com ele lá, eles recebem RT, outro tipo de mercado. E aí você pegar, ele vai ter que visitar você aqui, a sua casa. Você já colocou no papel quantas visitas tem? A gente vai ter visita semanal. Aí eu comecei a colocar isso para ele. Mesmo assim, ele fechou lá. Eu falei, bom, então, tá ótimo. Tô livre. E a gente ainda faz negócio. Mas tem muito isso, essas comparações. Mas chega num ponto que eu realmente falo, não dá? Luiz, eu parei de querer pegar todo mundo. Porque, sabe, faz uma conta inversa. Vou pegar todos os clientes de Barra do Garças. Não dá conta. Pronto. Não dá conta. Você daria conta? Seus 28, 25 agora, não dariam conta. E isso que eu costumo a imaginar sempre
Quando você se desprender de verdade de que a maioria dos clientes, a maioria, cara, olha que interessante, a maioria não é cliente para você, você, cara, não tem obrigação de atender esses clientes. Você tem a obrigação de atender, mas você não tem a obrigação de fechar com todos. Sim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Até porque com o que você fecha, você sabe seus valores, não estou falando de valor financeiro. Os valores de empresa, né? De pessoa. Isso, de pessoa. Você sabe que aquela pessoa, você tem que dar o melhor. Sabe o que eu peço para Deus hoje? De verdade, de coração. Eu falo, cara, que essa pessoa não seja insuficiente para as coisas que eu preciso e que, por favor, eu entregue o suficiente para que ela precisa. Minha oração é essa. E me que a deixa... gente consiga dar um atendimento extraordinário. Eu também peço muito isso. E é difícil hoje. Por isso que eu falo que o arquiteto, ele é mais do que um arquiteto. O arquiteto, o designer, o engenheiro, ele tem que ser quase um psicólogo. Sim, você falou agora há pouco sobre Sim. isso. Quantos problemas a pessoa traz para dentro do escritório e você não percebe. Quer dizer, ele não percebe. A gente percebe. Às vezes você vê casais brigando ali na sua frente, você está vendo que existe um problema e às vezes investigando sobre o projeto você já percebe o que é. E é complicado isso lidar. Eu acho interessante que o arquiteto sempre foi de humanas, né? Então, o designer, imagino que também. Sim, de também. humanas, né? E nós somos intermediador. A grande verdade é que a maioria de relacionamentos, nós temos uma intermediação ali, de interesses, né? Digamos assim, a esposa está mais preocupada no jardim, no social, na estética, e o marido, às vezes, no recanto do guerreiro, que é a churrasqueira, a parte de contato com os amigos. E eu costumo falar para eles, assim, nós temos que entender que o projeto de arquitetura é como se fosse uma grande orquestra, em que nelas vão ter todo mundo tocando. Sim. E que essa orquestra, para funcionar legal, todo mundo tem que estar tocando a mesma música. Sim. Ponto. É verdade. Porque se eu tenho um construtor brigando com o arquiteto, com o engenheiro, o cliente, entre eles brigando, eu falei, cada um está tocando um ritmo, uma música. E dá briga, no final dá problema, e aí entra fofoca, cidade pequena. A obra tem que ser boa, Sim. Tem que ser gostosa, porque vai dar problema. Eu falo para o cliente, cara, nós temos que ter maturidade suficiente para entender que a obra vai ter problema. Ponto. E maturidade suficiente para entender que esses problemas são completamente solucionados em função técnica. Mas tem um problema? Vai ter, cara. Obra é resolução de problemas, né? Reforma. Ainda mais por reforma. Nossa, cara. Você manda quebrar uma parede, tem um pilar. Mas a pessoa desespera. Antigamente eu também era desesperado. Falei, cara, tem um pilar. Falei, vamos levar esse pilar para o lado positivo da coisa? Vamos levar ele para dentro do nosso projeto? Se eu estou com disposição de, às vezes, recriar minha cozinha em função de um projeto, de um pilar que está num lugar que não estava, esteja com a disposição de entender que aquele pilar não pode sair dali. Sim. Então, assim, mas não tinha... Cara, o pilar está lá. Ninguém tinha condição. Reforma é uma coisa muito complicada, realmente. Tem arquiteto aqui na cidade que já não está pegando mais reforma exatamente por conta desses estresses. Sim. E eu já gosto. Eu vejo, mas assim, o cliente tem que estar preparado. Tem. Eu não sei se você lembra, Jorge, uma vez que a gente foi uma obra lá do escritório que tinha uma laje em cima da outra. Eu nunca esqueci disso. Chegamos lá, foi quebrar lá, tinha outra em cima, uma laje em cima da outra. Eu falei, meu Deus, eu nunca tinha visto isso. Era reforma. Era reforma. Cara, você não lembra. Da época do bem. Não, eu já vi coisa estranha, já vi muita coisa. Principalmente pilar, né, Luiz? Você vai quebrar essa parede para ampliar esse ambiente, tem um pilar no meio. Sim. Mas esse pilar não tinha que estar aqui. Não tinha, mas tá. Mas tá, cara. Então, assim, esse é o ponto. Nós temos duas opções. Ou coloca os pilares externos e refaz tudo isso aí. Mas vai custar caro. Ou trabalha com esse pilar aqui, cara. Faz de outra forma, né? Faz de outra forma. Então, esse é o ponto de adaptação que, às vezes, alguns profissionais não querem entender. Isso tem que levar em consideração. E entra o atendimento dele saber como levar isso, de saber como explicar isso. Jorge, aproveitando o ensejo, o que você acha que tem hoje no mercado, vamos falar, local, Brasil, se quiser, fica livre para falar, que você acha que é um problema hoje nesse mercado nosso de construção de modo geral, que você vê que é uma repetição de padrão, uma coisa que os profissionais acabam fazendo que acaba prejudicando e impedindo que a arquitetura cresça ou evolua? Eu acho que é a arquitetura sendo levada como só técnica. Porque, igual a gente sempre conversa, cara, do outro lado da arquitetura e do outro lado, que é o lado de quem te contrata como arquiteto, existem pessoas. Eu acho que o grande boom da arquitetura não vai ser tecnológico, até porque tecnologia é muito fácil de... Se você pegar um programa do zero, você aprende em 2 meses, né? A ferramenta, em 2 meses, 3 meses. É verdade. Você se torna um bom profissional naquela ferramenta em torno de 6 meses. Você começa a fazer produtos interessantes depois de 1 ano.
vai fazer um curso igual nós estávamos conversando no Febracis ou algum outro. São anos, é para o resto da vida. Tem uma instituição aqui que está ofertando cursos na área de arquitetura e design, e é uma das coisas que eu até fiz parte, né, na época que eu era professor lá, na área de criação do curso eu falava, gente, hoje em dia as instituições estão tão preocupadas em trazer um curso, talvez, de Revit ou desses programas, mas eu não vi matéria de criação, expressão gráfica, expressão de criação, sabe? Matérias que... Biônica é super interessante para quem trabalha com móveis, de explicar como criar, de onde que eu tiro, como é que eu desenvolvo, porque assim, você falou um ponto que... Aí entra um outro ponto interessante e sensível. Cada dia que passa, eu estou vendo os profissionais saírem de faculdades extremamente despreparados. Ontem mesmo chegou uma estudante de engenharia lá para fazer uma pesquisa e eu falei isso para ela. Eu falei, olha, eu acho que as instituições precisam treinar melhor os profissionais, porque aí chega lá, eles só sabem mexer male no programa, entendeu? Aí a gente fala, cria uma planta. Aí a pessoa fica ali, cri, como é que cria? De onde que eu tiro? Como é que faz? Aí entra, sabe, essa questão emocional, igual você falou, realmente, agora eu concordo com você. Cara, eu acho que o grande boom em qualquer área da arquitetura, da vida, vendas, é o humano, cara. Então, essa menina teve lá também. Teve, né? Eu falei para ela, assim, você tem que ter a parte técnica, que é o entendimento a respeito das ferramentas, mas eu investiria também no seu lado pessoal, que é se conhecer, que é conhecer o outro, a conexão do que você imagina ser suficiente para o outro e às vezes para o outro não é suficiente. Então, ler pessoas é muito difícil, Jorge. Você, por exemplo, você entender que uma pessoa tem um jeito de vestir por conta de uma característica igual do sofá. Nós estávamos falando isso antes de começar, né? Foi. A pessoa, e querendo ou não, a gente rotula as pessoas num primeiro momento. Fato. Sim, Os primeiros 3 segundos você olha, escaneia. Você faz uma leitura dela. Né? Ainda mais para quem é muito visual. Você também eu é visual. Eu também sou visual. Eu sou totalmente visual. Então, eu até não gostaria de ser, mas é característica. Mas faz parte. E é bacana. Porque às vezes eu entro num lugar, eu escaneei o lugar. Acabou. E não é meu. E não é nem para bem, nem para mal. Né? A questão desse scanner de pessoas e tudo. E a maioria das vezes a gente erra. Sim. Quando eu falo lá para a Rita, a gente falei para você, a gente desenvolveu um método onde a gente faz leitura de perfil comportamental. Então, assim, o duro é que lá no escritório, basicamente eu e a Rita que sabe mais. Né? Eu até sei um pouco mais da Rita porque eu estou desenvolvendo esse curso e aí estou estudando mais. Mas assim, a gente faz leitura de roupa, leitura de olhar. Sim. Então eu estou conversando com a pessoa, estou vendo para onde que está indo o olho, eu estou vendo o que ela está querendo dizer. Cor de roupa, o jeito da roupa, o jeito de falar, a tonalidade, impostação, até postura eu fico analisando. Quer dizer, isso, se o arquiteto, por isso que eu falo, ele ler pessoas, entender como ler pessoas, ele vai conseguir ter um atendimento na pessoa tão bom que a pessoa fala assim, a gente até tem alguns depoimentos do escritório do cliente falando assim, eles entenderam o que eu quis e trouxeram exatamente o que eu estava pensando. É isso, sabe? Aí o que acontece? O cliente, quando paga, ele volta, porque a gente conseguiu trazer o atendimento que ele queria e volta. Tem gente que cobra um valor que seja mais baixo, mas não volta. Só vai e não volta. Então, o maior ganho é esse. Tem um sistema de aprendizado que já não ele é bem antigo, ele é definido em 3 pilares, né? Que é o visual, que a maioria Sim. E a maioria das pessoas que tem mais criatividade acaba sendo, né? E tem o auditivo e tem o sinestésico. Não é? Então, assim, não adianta eu estar numa sala de aula, né, isso vai para todo mundo, tentar explicar uma coisa visualmente para um cara que é totalmente auditivo. Então, se você entender como é que aquela pessoa vai absorver melhor a informação que você está passando, melhor aquela informação é retida. Porque o problema não é passar a informação, o problema é quem retém a informação. E uma das coisas que ninguém faz é perguntar para quem ouviu o que ela entendeu. Sim. Isso é bacana, porque você fala assim, Aloysio, essa canequinha aqui, ela é um pouco laranjada, tem um lugarzinho de segurar, preto, e aqui é branco. Você está vendo? O que eu acabei de falar? E não é confrontando. O que você entendeu a respeito dessa caneta? Não, ela tem não sei o que lá. Então, você entendeu o que eu disse. Porque o que comumente acontece com brigas em obra, mas eu entendi o que você quis dizer. Falou, cara, eu não quis dizer nada. O que eu quis falar foi o que eu disse. Tem muito isso, Jorge. Eu falei, muito. Mas você a pessoa entendeu isso. Eu falei, não, mas eu não falei isso. Eu costumo falar justamente em relacionamentos agora, principalmente,
Acontece muito isso. Ah, mas você quis dizer com o olhar. Falei, caramba, Oi? cara, oi. Vamos fazer diferente? Da próxima vez eu não quero dizer com o olhar, eu quero falar com a boca. Eu disse com a boca. Então entenda o que eu falei, não o que eu quis dizer. Jorge, tem clientes que eu falo só por mensagem, para ficar gravado o que eu falei. Isso. Porque é difícil, tem pessoas... Aí entra os perfis. Para você ver, a gente estava falando de tecnologia. A tecnologia vai se tornar uma ferramenta que vai melhorar o trabalho do arquiteto ou de qualquer profissional, certo? Quando a gente conseguir ter uma tecnologia de ponta nas mãos, aí a gente tem que estudar arquétipos. Cara, arquétipo é o meu próximo passo agora. Entender arquétipos, perfis comportamentais, leitura corporal. Você entende que a gente não está fazendo nada de arquitetura até agora aqui? Nada. Quem vai estar falando de arquitetura é o programa, é a ferramenta. Então, hoje em dia, eu estava conversando com um amigo meu, falei, gente, para você ter um escritório de arquitetura, você não precisa ser arquiteto. Você já parou para pensar nisso? Não. Não precisa ser. Você precisa ser empreendedor. Para ser empreendedor, você precisa entender de pessoas, de finanças. Coloca um arquiteto dentro do seu escritório, se for o caso. Mas eu acho que é mais difícil você entender de pessoas e saber como envolver, como ter um atendimento extraordinário, do que, de fato, o arquiteto, ele é uma profissão, a arquitetura é uma profissão linda, mas é uma profissão extremamente manual. Sabe, que braçal ali. Só que a gente, na faculdade, eu vejo, talvez, eles não aproximam, não ensinam, e de modo geral, engenharia, design, tudo, não aproxima, não tem matérias falando de atendimento. Não tem. O educacional ele precisa entender que o sistema ele precisa ser evoluído. Então, assim, o que era ensinado de forma há 30, 40 anos atrás é ensinado para os adolescentes hoje. E a velocidade de aprendizado deles e a forma com que eles aprendem é totalmente diferente. Sim. Então, e eu vejo pouca evolução nesse sentido. Digamos assim, eu fui falar com essa mesma menina ontem, na hora que eu falei de Revit, ela falou, alguém me falou a respeito Ela disso. falou a mesma coisa. Eu falei, nossa, tá todo mundo falando. Eu falei, esquece AutoCAD. Isso, AutoCAD é coisa do passado. AutoCAD daqui um dia não vai nem existir. Não, o Revit O já Revit é quase do passado. o Revit é o que tá todo mundo utilizando. E outra, eu tive um colega, isso há uns 5 anos atrás, ele falando, o Luigi, falando a respeito de Revit para mim, falou, Jorge, tá num nível de Revit que não chegou no Brasil, isso há 5 anos, cara, que ele é uma ferramenta inteligente. Só que nós estamos usando ele, tipo assim, 1% do que da capacidade de inteligência daquilo. Como ele é um elemento BIM, ele leva considerações, tipo assim, eu coloquei essas lâmpadas. Olha o nível do BIM que está sendo usado internacionalmente. Do Revit ou qualquer outra ferramenta BIM, né? ArchiCAD. Isso. Essa lâmpada tem uma vida útil. 40 mil horas. Uhum. Ok? Eu coloquei a lâmpada X, papapá, no ambiente tal de um prédio. Olha o nível. Essa lâmpada tem 8 mil horas, 40 mil horas, beleza. Só que ela é usada mais ou menos, em média, 3 horas por dia. Logo, uma regrinha de 3, em X anos, ela tem que ser trocada. Caraca, olha, ele já calcula isso já. O BIM te diz, no pavimento 3... Sala 4, a lâmpada tal, está com o prazo de vida quase extinto. Olha isso. Seria interessante. É quase um programa de administração já. É um programa de administração. Então, nele está o patrimônio. Essa mesa tem um determinado número de patrimônio. Aonde está a mesa? Olha no BIM. Mesa 2.493. Andar 4, sala tal. Olhou, a mesa está lá. Ela está lá há quantos anos? A cadeira tem a vida útil de quanto tempo? Ela tem uma vida útil isso aqui. Né? E a ferramenta BIM, ele falou, Jorge, está nesse nível, nós é que não sabemos usar. Mas eu vejo, e você falou, só para a gente encerrar esse assunto, que eu acho, cara, a gente tem assunto até amanhã. Tem. É fantástico. Hoje em dia, a gente vê que os profissionais estão entrando no mercado sem noção de tecnologia ou de ferramenta. Tem muito, esses meninos estão saindo da faculdade, quando vê uma trena sônica, uma trena laser, nossa, gente, uma coisa tão banal. Hoje em dia é uma ferramenta, a questão do pilar. Hoje tem uma ferramenta que você mede para saber se tem um pilar dentro da parede. Tem uma ferramenta que mede o ângulo da parede para saber. Sim. Aí não, mas eu não tenho nada disso. Beleza, o seu celular faz medição. O seu celular faz medição. O seu celular consegue fazer escaneamento 3D. Dependendo do celular, já consegue fazer escaneamento 3D para levar para um SketchUp, fazendo integração com o Ninguém sabe utilizar isso. O problema não está enquanto a pessoa não sabe. Eu imagino quando tem... É uma geração que tem uma gama de informações tão gigantesca que não está sabendo ou não está tendo consciência de utilizar. Isso é verdade. Meu medo não é o programa ou a ferramenta em si. É achar que o app basta, digamos assim. Tipo assim, eu tenho um app
Que faz de tudo. Photoshop. Aham. Você deve ter visto no celular. Com um clique você tem uns presets, algumas coisas, tal, não sei o quê. Ele te dá uma resposta muito amadora e muito básica que é aceitável. Beleza. Quando você chega para um menino desse e fala, eu sei mexer no Photoshop, eu falei, sério? Sabe? Tem no meu celular. Eu falei, mas é a versão paga? Não é gratuita. Aí, não, eu uso preset. Eu falei, cara, então você sabe mexer mesmo, né? Mas olha, gente, ficou bom. Ficou aceitável para um amador. Sim. Ok. Quando eu falo para ele, você tem que aprender o Photoshop ou essa ferramenta, você já tem o começo, você já entendeu. Agora vai pro Photoshop. Vai pro Photoshop real, especializa. bancada se especializa. Não, é muito difícil. Aí eu falo, cara, mas você já entendeu. Mas, Jorge, hoje a gente fala que essa geração é a geração do imediatismo. Só que eles aceitam pouco. Sim, porque é imediato, ele não quer parar para perder tempo. Não, mas a perda de qualidade é nítida. Sim. Então, o que eu falo é assim, você chegou num resultado mediano e você vai competir com medíocres. Sim. Eu falei, entenda, medíocre, de média. Não Não é bom medíocre, falar isso, de pessoa ruim, não leva a palavra mesmo, o que significa mediocridade é de mediano. É isso. São pessoas que têm um nível médio de entrega. E aí você vai... Se tem todo mundo médio, quem fizer um trabalho um pouquinho melhor sobressai. E aí eu tento colocar isso em quem vai usar tipos de ferramentas. Fala, cara, o app é uma degustação. O app ou qualquer outra ferramenta que te mostra uma base, é interessante você saber o que ela pode oferecer. Só que aquilo ali é uma pontinha do iceberg. Se você mexe no Photoshop, num Canva. Canva. Canva agora acabou o CorelDRAW. Mas, ou o Illustrator. Acabou. E é bacana, você já mexeu aqui? Nossa, é uma ferramenta violentíssima. Eu tenho conta paga no Canva. Eu tenho conta paga no Canva. Eu também. E é bacana. Eu só uso, não vou negar, eu só uso o Canva hoje porque é prático. É prático, é rápido. Te dá uma informação muito rápida, muito prática. Claro que criação de logomarca. A imagem. Você pegar esse microfone e colocar fora dessa mesa com fumaça e o... Não, mas eu vou falar uma coisa para você. Hoje em dia, para você tirar o fundo de uma imagem, em aplicativo, é muito mais rápido do que você ir para o Photoshop tirar. Muito mais. Entendeu? Então, eu acho até que essas ferramentas maiores, elas estão perdendo um pouco de tempo para deixar esses... Por exemplo, tirar um fundo de imagem. Ela também tem que ter esses... Mas vai ter, Luiz. O que acontece é que eles sempre imaginam assim, uma ferramenta que é uma bazuca, o Photoshop. Sim. Vamos usar como referência o Photoshop da vida. E ele não se pergunta como é que eu faço para matar uma codorna com a bazuca. A codorna arranca o fundo. Mas é tão pouco. É tão pouco, mas seu concorrente, num clique. O Canva, com um clique você arranca o fundo. Mas ele está fazendo. Agora você sabe que o iPhone agora, você clica na foto e já arranca o fundo. Sim, na hora, você né? Cria um clique você já tira o fundo da foto. É impressionante. Eu acho legal como a tecnologia está avançando. E eu acho que você concorda comigo. A tecnologia chegou mais rápido do que a gente imagina. Eu acho que vai fazer parte de todo o mercado. A internet das coisas já faz parte do mercado. Hoje em dia, com a Alexa, você consegue fazer tudo. Antigamente, tinha aquelas módulos. Ainda tem, né, os módulos de inteligência que você colocava para conectar a luz. Hoje em dia, com uma Alexa, você controla tudinho a casa. Então, eu acho que agora que a gente está na época da inteligência artificial, vai também tomar conta de tudo. E eu acho que o profissional, não sei se você concorda, claro, concorda comigo, né? Eu acho que o profissional que se não se adaptar com isso, ele fica fora. Cara, vem da lei da evolução, né? Uma coisa é negar e outra coisa é se adaptar. Sim. Eu tenho essas duas vertentes, né? Agora, falar que ela não existe, eu acho que não tem condição de falar. Tipo assim, esse negócio vai acabar. Cara, eu acho que ele pode diminuir ou ele pode crescer muito. Sim. Acabar? Eu falei, ninguém acaba com a inteligência artificial. Vai evoluir, com certeza, vai evoluir. A questão é como, não sei. Vamos deixar fluir e ver para onde que vai. Porque, olha só, se eu conseguir fluir junto de forma a aproveitar isso aí como ferramenta, eu posso criar uma forma de trazê-la para o meu lado. Igual você falando, os escritórios vão acabar de arquitetura? Talvez não. Talvez a quantidade de pessoas como ajudante vai diminuir. Acabar, sim, não. Sim. Mas eu tive ontem, eu sigo um cara que ele está fazendo um segundo cérebro. Um cérebro artificial. E ele fala que as conexões neurais dos podcasts dele estão tendo como se fosse sinapses de temas. Eles estão se conectando e gira a coisa toda ali em 3D, de forma que está se conectando e criando condições dele fazer um podcast melhor. A nível de... Ele fez um podcast a respeito de heróis e vilões. Uhum. Em que momento da sua vida você acha que você é um herói? Ninguém é vilão da própria história. Não. Não é. Você não é vilão da sua história, mas às vezes para mim você é um vilão. Você se foi, você pode vir a ser.
ou você pode ser um herói realmente da minha história. O que acontece é em que momento você se tornou um herói ou você se tornou um vilão. Ele fez um podcast muito bacana a respeito disso e ele pediu para o chat, falou, cara, em que momento do podcast, ele analisou, transferiu aquilo tudo em forma escrita, eu posso ter agredido alguém verbalmente, de forma ideológica, o chat nomeou tudo. Caraca. Falou assim, eu tenho então um assistente burocrático, não, um assistente jurídico do meu chat, ponto, beleza. Aí ele perguntou, de que forma eu escreveria para não ter esse tipo de ou mimimi, ou agredir a pessoa aparentemente, e aí o chat reescreveu o que ele fez de forma a estar condizente com o que ele queria dizer, muito melhor, mais assertivo e sem agredir ninguém. Olha isso, ponto. gente. Isso é uma forma inteligente de utilizar as inteligências artificiais. E ele falou, ó, nesse ponto eu tive um cara que era um conector, um corretor da língua portuguesa, que tinha algumas coisas colocadas de forma melhor, um cara que analisava o perfil das coisas que eu queria dizer e colocar de uma forma melhor, o jurídico, que daquela forma que eu tinha escrito podia ter sido interpretado de uma forma errada e juridicamente a pessoa podia me acionar, e se eu coloquei no chat, o meu assessor colocou que, ele falou, tudo dentro de uma inteligência artificial. Então, as pessoas estão falando isso, que hoje o ChatGPT, ele é um, como é que fala? Uma pessoa da sua equipe. Se você souber utilizar, ele é uma pessoa da sua equipe. Ele não vai roubar a profissão da jornalista, não vai roubar a profissão do médico, não. Se você souber utilizar, é um assistente que você tem dentro da empresa, você só tem que programar ele. Então, vamos usar como referência qualquer tipo de ferramenta, até alguma que as pessoas acham fúteis, que é o TikTok. Uhum. Vamos usar como referência o TikTok. Ah, mas o TikTok só faça dancinha. Pô, talvez Depende. O algoritmo que você está usando, ou que você está olhando, traz com que ele tragam dancinhas. Se você começar a pesquisar a respeito de marcenaria, só vai aparecer marcenaria. Isso é verdade. Então o algoritmo está trazendo aquilo que você quer. E aí entra com cultura. O TikTok que é mostrado no Brasil, o algoritmo muda em função das regiões. Brasil, macro, a nível de mundo. O que passa na China é diferente do que passa no Brasil, o que passa em Cuba, passa não sei aonde. Sim. É o mesmo TikTok, só que o algoritmo dele muda. E aí muda das determinadas... vamos trazer para o Brasil, regiões do Brasil, cidades e níveis de umas pessoas de idades. Então, quando eu fatio, digamos, o TikTok em níveis, eu percebo que ele está entregando aquilo que eu quero consumir. E o público também, a idade, o Facebook também tem um pouco Sim. disso, só que o Facebook é um público mais velho hoje. Sim. Engraçado, quando você entende quem que é seu público-alvo, você sabe onde você vai usar o seu dinheiro para investir Sim. na rede social. Eu acho muito legal. Por isso que eu acho que hoje a gente não está falando de arquitetura, a gente está falando de empreendedorismo. Porque a pessoa que entra no mercado querendo ser só arquiteto, só designer, só engenheiro, ela não consegue ganhar o mercado. E outra, cara, eu não tenho condição de desvincular o Jorge Pessoa do Jorge profissional, né? Nós somos seres que, quando você começa a pensar nisso, é interessante, nós temos uns pilares que são os básicos da vida, né? Sim. Dentre eles, vários, né? Vamos colocar saúde, relação com algo superior, Deus, ou enfim, Deus, a espiritualidade. A espiritualidade, meu lado profissional, meu lado sentimental, meu lado financeiro. É igual como se fosse, eles usam como analogia aquele cara que fica com uma vareta segurando uns pratos, você já viu? Sim, eu sempre eu brinco com essa analogia. Essa analogia é interessante, porque enquanto ele está girando um prato aqui, o outro já está quase caindo, né? E você tem que fazer isso na sua vida. Quando você dá muito foco numa determinada área, é lógico. É igual um arco quando é muito tensionado em determinada... se você puxar muito o arco, vai chegar no momento ali que ele vai romper. Sim. Então, profissionalmente, se eu tenho meu lado profissional hoje que eu preciso olhar com mais cuidado, olha com mais cuidado. Sim. Mas não esqueça dos outros. E coloca um prazo para você ver aquilo com mais cuidado e você tirar um pouco da tensão do arco. É igual são 11, eu até falo que são 11 pilares do coach fala isso, né?
Dentro do coach tem os 11 pilares da vida. É como se fossem os 11 pratos. A gente tem que manter os 11 pratos girando. Se você cuida só da família, o lado financeiro às vezes cai. Se você cuida só do financeiro, o lado social. E aí vai. Então você tem o espiritual. Então, quer dizer, você tem que cuidar de todos eles. Quando você consegue manter... Claro que você não consegue equilibrar todos. Não. É sempre assim, um caindo, outro levantando. E é difícil. E eu acho que empresário também é isso, né? A beleza da vida está nisso. Está nisso, é eu verdade. Eu acho que se a gente tivesse uma vida flat, né? Uma vida sem vales e picos, a gente aprenderia muito pouco, a gente deixaria menos ainda. Porque o que eu percebo é que durante as grandes adversidades que a gente tem as grandes respostas, a gente chora com mais força, a gente pede com mais exatidão. E durante as grandes crises, né, você tem que ter uma resposta à altura dessa determinada crise. E você é como se fosse um músculo. Hoje eu trago as crises, eu não quero crise. Ninguém quer uma crise, seja lá em qualquer área da sua vida. Mas eu tento falar, cara, o que essa crise está tentando me falar? Em que ponto eu fui negligente? Então, quando eu tenho uma crise financeira, né, em que ponto eu fui negligente de não perceber isso? Porque é igual a pessoa que tem um corpo em forma, mas ela quer uma pílula que male para ela, né? Ela quer um app de ficar em forma. Ela não paga o preço. Aquelas máquinas que você põe no abdômen e fica... Sim. E é interessante a pessoa falar, mas você vai 5 horas da manhã para academia? Eu falei, cara, vou. Eu acordo 5 horas, 5 e meia tô lá. Eu falei, tem me feito bem isso. Falei, mas eu não tenho esse tempo. Eu falei, o que você está fazendo? Dormindo. Eu falei, você tem. Eu devia estar dormindo, eu só dormi um pouco mais cedo. Né? Então, eu tive que mudar alguns hábitos para adequar alguns itens que fazem diferença. Na verdade, o que é prioridade para cada um, né? E outra, Luiz, esse eu acho que se pudesse a galera entender esse ponto, a força dos juros compostos. Saúde. Que é isso, Aloysio? A gente dá muita prioridade porque a gente consegue fazer a longo prazo, a curto prazo, e pouca... tipo assim, a gente não percebe que coisas grandes são pequenas coisas construídas diariamente. Então, assim, eu quero ter um corpo melhor, uma saúde melhor. Eu paro de comer tudo hoje e quero que tenha uma resposta em um mês. Você vai ter essa resposta. Na verdade, é uma mudança de mentalidade, não é uma mudança só de atitude, né? Isso. Você tem essa resposta em um mês. Só que isso você vai conseguir suportar pro resto da vida? A resposta é não. Então, o que eu costumo falar hoje? Cara, não queira ser aquela visão que a internet passa do super-herói, do super-empreendedor, do super cara que deu certo em um mês. Você teve 40 anos fazendo merda. E agora você está colhendo um pouco disso, Você está colhendo isso. Deu prazo, cara. Deus é interessante, cara. Ele ama ciclos, cara. Porque se fosse assim, as palmeiras, as mangueiras, elas já nasciam grandes, dando fruto. Não, existe a semente que tem o prazo de maturidade, ela vai crescendo em determinado momento, ou ela morre, ou ela dá frutos. Então, qualquer área da sua vida, se você quer ter uma resposta, cara, usa o juro composto. Aproveita a estrada desse juro composto, esse caminho, curte bastante, vibra a cada momento. Luiz, tem aquele ditado que fala assim, foque no processo, não no resultado. Né? O processo tipo assim, é igual indo daqui para Goiânia. Se eu perguntar para você a quantidade de paisagem que tem daqui para lá, a maioria das pessoas, eu quero ir para o shopping. Ok, você vai para o shopping. Esquece o shopping agora. Mas você está no processo. Por que você não curte o processo? Cara, tem uma paisagem lá fora, o céu tá bonito, ele brilha, cara, o sol tá te aquecendo a pele. E eu falo assim, começa a curtir isso, cara, e agradecer. Viver hoje, né? Cara, isso parece, a gente ouve todo mundo falando e a gente não dá importância. Não dá importância. Isso é verdade. Não dá. E a partir do momento que você começa a vivenciar o hoje e agradecer as pequenas coisas que você tem, até o cara uma vez falou uma coisa que essa é bacana, cara. Falou, nossa, eu comecei a dar valores às pequenas coisas da vida. Eu falei, o quê? Um pôr do sol. Eu falei, caramba, pequena coisa. Aí o cara, por quê? Eu falei, faz um pôr do sol melhor. Não é pequeno, né? É grande. Eu falei, cara, isso é um milagre. Isso é uma grande coisa. A partir do momento que você trata todas as coisas como milagre, cara, a gente está conversando hoje aqui e poder passar um pouco de mensagem para qualquer um, para nós principalmente. Uhum. Para nós, eu vou levar muito daqui. Sim. Né?
É uma dádiva de Deus isso aqui, cara. É uma dádiva podendo colocar ideias conectadas com um determinado fim, né, de forma que a pessoa possa levar para casa um pouquinho mais de conhecimento do que quando chegou aqui. E é o que eu quero levar também. Então, quando você começa a agradecer aquele momento, tudo é um milagre, tudo. Até um não é um milagre. Sabe assim, eu não dei conta de fazer tal coisa. Talvez tenha sido melhor para você não ter feito. Né? Ou, tipo assim, eu costumo não tentar colocar pesos diferentes em coisas, digamos assim, vamos colocar clientes de novo. Às vezes aquele cliente ter saído da sua vida foi a melhor coisa que possa ter acontecido para você, ou a reza dele foi tão boa que ele tirou da sua vida. Amém. Amém? Você entende isso? Que aquele cara, a reza dele foi tão boa, falou, cara, o Jorge não é profissional para aquele cara. Ele vai ferrar em algum momento você. Você entende? Você não pediu? Ele não pediu? Você não tem que entregar? Confia, cara. Confia. Seu pedido tem que ser tanto para coisa boa como para coisa ruim. Sim. Então, a gente tenta justificar qualquer tipo de coisa que acontece negativamente, que a gente acha como negativamente na nossa vida, como se fosse um castigo. Mas tem que ser gratidão. Jorge, aconteceu uma história comigo uma vez, quando eu comprei um carro um tempo atrás, e eu estava muito feliz com o meu carro. Um dia fui comprar pão, fui sair da padaria, veio uma caminhonete, bateu em mim, meu carro girou, bateu em mais 2. Cara, eu fiquei tão mal, porque, tipo assim, meu carro tinha poucos meses que eu estava usando ele. Aí, o que aconteceu? Perda total de carro. Caramba. Foi. Eu fiquei muito mal. E aí, como diz aquele Joseph Klimber, né? Em vez de reclamar, eu falei, tá bom, perdi o carro. E aí, o que acontece? Como era um carro financiado na época, o seguro pagou, na época o carro estava valorizado, então a impressão que o dinheiro que eles pagaram, né, o carro, deu perda total, o que sobrou não dava para comprar um carro. Então eu falei, vou guardar esse dinheiro então. Nessa época, olha só o que aconteceu, eu estava puto, chateado, né, porque aí tinha 3 pessoas me enchendo o saco, porque a culpa não foi minha, mas o cara que bateu em mim disse que foi, e depois até o seguro conseguiu comprovar que não foi culpa minha. O que acontece? Todo mundo no meu lugar ficaria chateado, xingando o resto da vida. Tudo bem, aconteceu. Logo em seguida eu tive um problema financeiro muito grave. Tava lá o dinheiro. Tava lá o dinheiro. É isso. E aí eu falo para todo mundo, se não fosse eu perder meu carro, eu não teria esse dinheiro. Então eu acho que é igual você falou, a gente tem que ser grato até pelas coisas ruins que acontecem, porque tudo tem um plano por trás disso. Então, eu sou o tipo de pessoa que, tudo bem, acontece ruim, eu choro, lógico, eu grilo, não tem como, né? É uma reação natural. Lógico. Mas tem um plano maior por trás disso. Eu acho que o melhor é você sempre tentar ser sua melhor versão todos os dias e agradecer sempre. É isso. Né? E é uma busca igual a gente conversou bastante antes. Né? Não existe um final da viagem. O final da viagem é quando desligarem os aparelhos. Né? Sim, exatamente. Quando realmente a gente deixar de estar nesse plano. Né? Mas o legal do meio é curtir. Sim. Por isso que eu falo para você vai deixar de curtir ou aproveitar por estar pensando, digamos, no fim. Eu falo, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu vou deixar de agradecer. A primeira coisa que eu faço hoje, sem hipocrisia, é agradecer. Eu acordei e falei, caramba, bicho. Você já leu o Joseph Murphy? Já. Esse cara é fantástico. Comecei a ler. Ele tem muitos livros falando sobre... Inclusive, o livro mais famoso dele é O Poder do Subconsciente. Esse aí. Mas tem O Poder da Oração. E ele tem muita visão católica em cima da lei da atração. E ele fala muito disso, que o poder da oração tem a ver com gratidão. Então, antes de qualquer coisa, você muda essa energia interna e quando você começa a agradecer por tudo que você tem, você muda o seu ciclo energético e aí aquilo que você agradece, a energia positiva atrai mais. Então, você tem prosperidade. Então, ele fala bem assim, que as pessoas não sabem orar hoje. As pessoas sempre rezam, ai meu Deus, por favor. Quando ela faz isso, ela está usando toda a dor dela para reclamar, pedindo o oposto. Eu não queria que ele me traísse. Tipo assim, eu não queria, por favor, eu quero melhorar. Ela está usando a dor dela e aí você está atraindo mais dor. Então, você tem que saber rezar também do jeito certo. É legal isso, então vale a pena ler. Madre Teresa de Calcutá tinha uma frase que é bacana. Ela falou assim, nunca me chame para um movimento contra a guerra. Ela falou, eu nunca vou um movimento contra a guerra. Eu vou em todas as manifestações a favor da paz. É isso. Olha, é a mesma coisa aparente de forma falada diferente. Então, eu tenho um amigo meu que ele tirou da vida dele palavras negativas.
E ele vive conforme o que ele fala. Isso é massa. Você não tem Jorge. noção o que é. É um ser que ele tem um brilho próprio, cara. E é um cara que você gosta de estar perto dele. E ele falei, qual foi o seu turning point, né? Qual foi a sua virada de chave? Ele falou assim, a partir do momento que eu parei de reclamar. Esse foi o primeiro. Falou, Jorge, e é um exercício diário, porque o tempo todo você reclama de tudo. É o trânsito, é o calo, é o outro. É sempre culpa do outro. Quem que é o outro no trânsito? O outro é você. Tem gente que reclama tanto que aí ele não percebe que a vida dele sempre tem problema. É lógico. E eu acho tão massa isso quando a gente começa a fazer essa virada de chave, e isso é mágica. As coisas começam a ser prósperas automaticamente e a pessoa não percebe que a ingratidão, inclusive é um dos valores que a gente tem lá no escritório, gratidão e alegria. Porque se você é grato, você é feliz. É lógico. Entendeu? Se você é feliz, você é grato. E aquilo vem a lei da gratidão e tem a lei da reciprocidade. Se você é grato e feliz, você transparece isso para os outros, a pessoa sente aquilo e aquilo motiva ela também. Então, um ambiente próspero e feliz é assim também. E esse cara, só para finalizar, o que eu acho interessante dele é que ele falou assim, o segundo passo, que é o mais difícil, é retirar do meu vocabulário palavras negativas. Eu falei, como? Como é isso, cara? Ele falou assim, eu não xingo. Eita. Eu falei, carai. Me lasquei. Eu acho que vai ser de... Já tá reprovado. Não, e ele não fala. Ele falou assim, se eu tenho alguém que me fez algum determinado tipo de mal, o que eu faço? Ele falou, cara, aquela pessoa foi o que ele tinha para me oferecer. E isso é difícil. Ele falou, Jorge, isso é difícil. Ou quando uma pessoa me fecha no trânsito, eu sempre falo, aquela pessoa está com mais pressa do que eu. Eu falei, sério que você faz isso? Eu falei, sério. Eu falei, você não tá brincando? Ele falou, você me fez a pergunta. Eu falei, caralho. Jorge, até música, se você for pensar Sim. bem. Hoje em dia tem determinados estilos de música, eu não vou falar aqui, porque senão eu vou apanhar de quem está assistindo, que quem me conhece sabe que eu não gosto. Por que eu não gosto? Dois. Justo. Porque é uma indústria que tem por trás que está focando... Olha só, gente, se for pensar bem, tem muitos estilos de música que está focando em sexo, em drogas, em traição, em coisas tão negativas. Se eu estou cantando aquilo, eu estou repetindo um mantra. Gente, mantra, palavras têm poder, palavras é energia que você coloca para fora. Como é que eu fico falando de traição, de traição, de traição, de traição, de traição? O que eu vou ter na minha vida? Cada palavra tem uma vibração. Sim. Cada coisa tem uma vibração. Esse copo, se eu conseguir cantar uma determinada vibração, você trinca fisicamente ele estoura. Sim. Né? E aí eu quero cantar uma música e que meu corpo entenda aquela música e eu quero que aquela música não me faça mal. Olha que coisa mais louca. Então eu vejo pessoas que têm um corpo saudável, se alimentando bem, dormindo bem, mas o que ele põe para dentro dos ouvidos são uma coisa que só agride ele. E aí eu não estou falando de gosto musical, que as pessoas falam, mas você é muito seletivo com música. Eu falo assim, não, eu sou seletivo com música sim. Agora, com sons, mais ainda. Porque tem algumas coisas que nem música são. São sons colocados de uma forma que não tem harmonia, que tem uma letra que não traz nada. Você quer fazer uma coisa que é interessante? Eu fiz 7 anos de piano clássico, então estudei música. E aí entra a questão de você não gostar do estilo. Falou, eu gosto até de funk. Bem tocado. Quando tem uma música bacana, quando tem uma letra, a melodia. E tem alguns que tem. Isso que é o bacana. É música sertaneja, tem um monte de estilo que fala. E aí colocar todos na mesma embalagem também não é legal. Não. Fala assim, me mostra um que você gosta, de verdade. A pessoa traz, fala, cara, isso aí. E não, eu ouviria. Fala, mas não coloco no meu carro, não vou colocar para ouvir. Mas é bacana. Porque eu falo para a pessoa, você quer entender o que é uma música boa? Coloca só a melodia. Ouve a letra. Ouve o que o cara tá falando. Fala, não é possível que o cara falou isso. Falei, o tempo todo. Tira a letra. Coloca só a música. Elas se complementam, né? Harmonizam. E ela eleva o espírito. Eu acho que a música tem que elevar o espírito. E um dia desse eu ouvi uma parte 2 disso aí, que é perigosíssima. Quando a gente tem a música, digamos, a música mais gospel, ou a música... Quando você começa a cantar aquilo, presta atenção também no que você está cantando. Que você está fazendo um compromisso com Deus de algumas coisas que você não vai fazer. É verdade. Me torna instrumento, porque senão... Falo, cara, se você parar para ouvir aquele tipo de mensagem também, é interessante. E aí... Me torna instrumento de tua paz. Só que aí a pessoa briga o dia inteiro com todo mundo. Isso. Né? Se você está afirmando aquilo, né? Olha que interessante é isso. E eu não estou falando para a pessoa não ouvir, deixar de ouvir. Cara, cada um que siga seu estilo musical, ouça aquilo que te faz bem, né? E não é isso. O problema é querer te colocar de forma que você ache bom aquilo ou não. Mas, cara, eu respeito o seu gosto e eu respeito mais ainda o meu.
Ponto. E engraçado que as pessoas julgam a gente por não gostar de determinado estilo de música. Ah, eu nem vou falar porque você não gosta. Eu falei, sim, não gosto. É igual você tá num lugar, eu falei assim, tenta imaginar o oposto. Se você entrasse num açougue, que a gente tem açougues com música alta, tocando uma música que às vezes não me agrada, beleza. Coloca a música que me agrada. Eu falei, mas você só ouve rock pesado? Não. Exato. Calma. Agora que você falou uma coisa interessante. Eu falei, coloca a música que me agrade. Não, mas é rock pesado. Eu falei, bicho, de novo. Coloca, não tá tocando a música que te agrada? Coloca a música que me agrade. Você ia gostar? Não ia. Você entendeu meu ponto de vista? Gente, só é isso, verdade. falei, Você chega em loja, eu já vi muito isso em loja de roupa. Sim. Loja de roupa, você chega, tá aquela música no último volume. Sim. Eu não vou falar qual estilo que é, não é preconceito, gente, mas é isso que você falou Não. mesmo. É o estilo da pessoa, não é o meu. E eu confesso que eu chego lá, não tem nada contra a música, mas me irrita estar num lugar onde eu não quero ouvir aquilo. Luiz, serve como referência na época que eu andei de skate, foi bastante tempo, e a gente tinha uma galerinha que ouvia, aí era troço pesado. E nós fomos para uma determinada fazenda, todos skatistas. Como você bem sabe, não tem onde andar de skate na fazenda. O que você vai fazer numa fazenda? Fazendar. Fazendar é ótimo. Ir pra plantação e tal, e vivenciamos aquilo lá acho que foi de quinta, era no final de semana, de quinta a domingo. No primeiro dia, colocamos rock pesado no quarto. Não era. Não é a mesma coisa. Eu falou, cara... No outro dia cedo, nós fomos tomar café da manhã e a senhora falou, não vai ter café da manhã na casa, o principal vai ser do senhorzinho, papapá. Uma casinha de madeira, o que estava tocando lá? Uma música sertaneja, aquela bem de raiz. Bem de raiz, Quando tudo nós chegamos, a ver com o clima. Todo mundo viu a cara, puta merda, eu vi isso aqui, cara. Aí começamos a ouvir a letra, um silêncio, todo mundo, ninguém nunca tinha prestado atenção naquilo, cara. Então, assim, o que aconteceu no final de tarde? Que hora que vai ter aquela música de novo? Então, assim, no outro dia, nós já estávamos amigos do homem e aquela música fez parte do ambiente. Foi a trilha sonora e coube, cara. Cara, isso é muito legal. É a mesma coisa de você chegar numa loja que vende equipamentos de skate tocando música gospel. Justo. Não combina. Justo. Então eu acho legal, tudo bem. É uma loja que vende produtos de rock, tá tocando rock. Sim. Então faz parte do design, da experiência do usuário. E eu acho até legal para quem está assistindo aqui ter essa percepção também. E hoje nos comércios a gente sabe que tem vários tipos de experiências e as mais que você leva, a gente estava conversando a respeito disso, que o olho capta só 5% do que existe nesse ambiente. O resto são sentimentos, a linguagem vibrações, não verbal. Então eu entro no ambiente e tem a identidade gustativa, é olfativa. Né? Se esse ambiente está totalmente sem odor, sem cheiro, ok. Mas tem alguns ambientes, a M. Martin explora isso. E tem lojas de imóveis também que tem isso. Todeschini fazia isso. Desenvolveu fragrância para isso. Exclusiva. Legal, porque aquilo fica sendo uma memória olfativa. Você chega lá e fala, esse é o cheiro da Todeschini. Sim. Esse é o cheiro da M. Martin. E às vezes você está em algum lugar, você sente um cheiro, nossa, esse cheiro é minha infância. Minha infância, Então, aquilo te conta uma história, seu ser entende aquilo como uma coisa boa. Então, fala assim, eu gosto do cheiro da M. Martin. Ok, é o cheiro da M. Martin. Tanto se você for colocar em qualquer outro lugar, fala, cara, é o mesmo cheiro da M. Martin. E as empresas hoje defendem, fazem algumas coisas nesse sentido. Tem empresas hoje que estão investindo nesse tipo de identidade. Que é o que a gente estava falando, eu acho, agora sobre... isso também está ligado com neuroarquitetura, está ligado com a psicologia, tanto de cores quanto... Eu acho que é o que a gente falou agora há pouco, que o papel do arquiteto agora não é mais projetar o racional. Isso é emocional. E eu acho que cada vez que passa, nós, como profissionais dessa área, a gente tem que aprender a fazer isso para deixar as pessoas mais... entrando dentro dos ambientes, entrando dentro é ótimo, né? Para entrar nos ambientes, aí entra a biofilia, entra a neuroarquitetura, entra a psicologia das cores. Esses dias atrás eu fiz uma live sobre psicologia das cores e eu vejo como as pessoas têm dificuldade de combinar cores, luz dentro de ambiente, e isso é fantástico. Quando a pessoa entende que isso faz diferença, cara, isso muda a vida das pessoas, muda o jogo, exatamente. E eu acho legal, hoje em dia, muitas pessoas estão aceitando isso. Né? O grande lance, eu acho que a palavra, eu costumo falar bastante, porque o que a gente traz, o que a gente leva para a vida, depois que você tem um filho, a coisa muda, cara. Eu, graças a Deus, tenho 2 e eu penso muito o que eu vou deixar. Não o legado, né? É o legado. Qual que é o legado? É o legado. E, assim, eu não estou muito preocupado com o que as pessoas pensam de mim, de verdade. Né? Faço algumas coisas pensando nisso, é lógico, mas eu penso sempre neles, cara. Falo assim, o que eu gostaria de aprender tendo a idade deles, né? O que eu posso oferecer sendo mais velho que eles e tendo a obrigação de colocar eles no caminho certo. E
a palavra que me vem, e eu falo pro meu filho que já tem um entendimento maior de 17, ele tem 17 anos, o Leozinho. Nossa, já gente, tá eu tô maior que velho. eu, cara. Tá maior que eu. E é Deus. consciência. Se eu pudesse traduzir tudo numa palavra, é consciência. É você ter consciência a respeito de tudo aquilo que te cerca, tudo aquilo que te faz bem, te faz mal. E a partir dessa consciência você tomar as atitudes, ou caminhos, ou falar, tenha consciência, filho. Até de fazer o mal. Mas Faça bem feito. esteja pleno, né? Pleno. Você tem consciência sobre isso? Porque Segura uma coisa o é que B.O. eu sei, ok. Outra coisa é o que eu não sei. E tem coisa que eu nem sei que eu não sei. Você entende isso? É verdade. Porque assim, de vez em quando eu olho o Instagram bastante com paisagens. Eu curto muito. De repente aparece um lugar no mundo, na Indonésia, na ilhinha, que tem uma cachoeira caindo dentro do buraco. Eu falei, cara, eu nem sabia que eu não sabia disso. Que dá pra ter uma cachoeira que cai num lugar. Eu falei, cara, agora eu já tenho consciência que existe um lugar assim. Eu falo pro Léo, crie consciência sobre as coisas, desde as menores, porque não tem jeito de eu de saber. Você entende? Depois De que eu saber é ótimo. de saber. De saber. Não existe nem palavra para isso, mas sim, a partir do momento que eu vi e tive consciência, não tem como eu desver. Desver. Desver até já ouvi, agora desfazer é pior. Mas de saber, desver, o que eu falo, não tem como. A partir do momento que eu tenho consciência sobre aquela coisa, a coisa muda. É verdade. Tipo, eu tô consciente de que eu tô num ambiente aqui. Eu não tô em lugar nenhum mais, eu tenho que te contar. Os problemas ficaram daquela porta para fora, as qualidades, os defeitos, os pepinos e os méritos. Eu tô consciente de que eu tenho que estar aqui, porque meu ser tem que passar alguma coisa e eu quero receber algumas outras. Então, eu falo pro Léo, esteja pleno onde você estiver. É o exercício mais difícil que Tem um livro do Paulo Vieira que é muito legal também, e eu acho que ele é básico para qualquer pessoa. E é até bom que eu ia entrar agora nesse módulo, agora nessa último bloco, onde a gente sempre dá uma dica de livro e deixa um recado para quem. E eu vou pedir para você, mas enquanto isso eu falo. Esse livro fala o poder da autorresponsabilidade. Sim, Cara, esse livro fala muito não é um sobre livro. isso. É um manual. É um manual. Então, você tem que ter autorresponsabilidade. Sim. Segurar o BO daquilo que você faz. Porque, às vezes, eu vejo muitas pessoas apontando o dedo, diz que os psicólogos falam que a gente pode interpretar 5 papéis no mundo, né? O juiz, o algoz, a vítima, eu não lembro quais são as 5, mas a maioria das vezes a gente ou é a vítima ou é o juiz, fica apontando o dedo para os outros. Entendeu? Quando você tem autorresponsabilidade, você começa a entender que tudo que acontece ao seu redor também tem responsabilidade sua de alguma forma, por menor que seja. Então, quando você começa a ter consciência dessa responsabilidade, você começa a mudar esse ambiente. Aí, por exemplo, gratidão, começar a tratar melhor as pessoas, começar a ter consciência, isso que você falou, estar pleno nos ambientes, ou na vida, ou segurar o BO se você errar. Gente, desculpa, me perdoe. Entendeu? Agradeça. Aí entra aquele oponopono, né? Sim. Me perdoe, obrigado. Eu acho muito legal isso. Então, eu acho que falta humanidade mais nessas pessoas. Eu acho que o Espiritismo fala um pouco disso também, que agora a gente está nessa transição que a gente precisa ter mais amor pelo outro, por nós, pela vida, pelo planeta, pela natureza. E eu vejo todo mundo brigando, preocupando com si, com dinheiro, quem está certo, quem está errado, mas preocupando em ter empatia com o outro, não está tendo. Mas se a gente começar a imaginar sempre que em que momento da sua história, porque a gente conta histórias para nós mesmos, né? De qualquer coisa, problemas, enfim, você foi vilão. Você não se coloca como vilão nunca. Nunca, é verdade. Eu falei, mas tá, e se você foi, cara? Como é que você faz? Pois é. Porque eu já vi gente boazinha se tornando vilão em filme e eu já vi vilão se tornando bonzinho. Sim. Consciência. Consciência. A palavra consciência de novo. Se você tiver consciência a partir daquelas coisas, escolhas que você faz, você entende que naquele determinado momento, sim, você pode ter sido vilão, cara. Sim. Você pode ter magoado, você pode ter ferido, mas aquilo não é você. Na essência, talvez não. Então, fala, cara, aquele foi um momento de fraqueza grande minha e eu estou disposto a mudar. Me perdoa. Eu acho que o importante é a gente estar o tempo todo querendo buscar ser melhor, porque realmente
Como diz dentro do coach, né? Como a gente está constantemente aprendendo, é uma caminhada. Obviamente, não existe pessoas perfeitas. Eu falo para todo mundo, se você está na Terra, é porque numa vida passada você fez porcaria. Aí você teve que nascer de novo aqui para poder corrigir isso. Então, se a gente está aqui corrigindo erros de outras vidas, é importante você pensar que aqui também você não é perfeito. Você vai fazer porcaria sim, o que é importante é, igual você falou, ter consciência do que errou. Às vezes você demora tempo para poder entender isso, mas sempre buscando ser pessoa melhor. Porque no dia que você for daqui para outro plano, você já vai ver, ó, realmente, eu aprendi. O que eu aprendi aqui na Terra? Né? O legal é que nós fomos ensinados aqui o tempo é de forma linear, né? Em que eu tenho nascimento, desenvolvimento e morte. E se você pegar esse tempo que era linear e conseguir fazer um círculo de infinitas espirais em que você consiga nascer, desenvolver e morrer. Nascer, desenvolver. O que você até o evolui, infinito. né? Porque eu tenho um plano que é 2D. E de repente eu tenho um plano que é 3D. Em que eu queira matar versões do Jorge que não me faz bem. Isso é legal. É mais ou menos isso. Em áreas diferentes da minha vida, você entende? Tipo assim, espiritualmente, se me faz bem não acreditar em nada, por que eu não posso ouvir um pouco a respeito de quem acredita em alguma coisa? Pode ser um nascimento aí. Sim. Ou eu posso me tornar ainda mais... eu posso ter consciência maior de que aquilo não faz sentido para mim. Mas pelo menos eu ouvi. Então, aquela versão sua não tem que morrer. E o mais bacana, Luiz, é quando você pega essa versão sua antiga e decide. A decisão é ruptura, é realmente cortar, acabar. Então, eu era daquele jeito realmente por motivo... Ter consciência, né? Tipo, consciência eu tenho consciência. de novo, cara. Eu tenho consciência. Eu quero que mudar. Eu era assim. E muda. E às vezes eu tenho muito isso, e às vezes eu falo, cara, eu tenho vergonha daquela pessoa que eu era. Isso. E aí, não. E aí você fala, bem, se eu tenho vergonha, sinto culpa, né? Ok, pega isso e muda. Muda. Impulsiona para frente. Muda. Né? Muda. E a pergunta maior, assim, é quando a pessoa fala assim, quem é você? Cara, eu não sei. A gente está descobrindo. Até porque tem uma passagem bíblica que é interessante. A palavra ser era a definição de Deus. Deus é verbo. Então, ela foi traduzida de forma errada depois de milhares de anos, né? Há alguns anos, de forma que eu sou o mal. Você não tem direito de ser mal. Eu sou o bom. Você não é. A única pessoa que era, e será é Deus. Deus, é Jesus. Tanto que Jeová, a tradução literal, eles chegaram ao nome mais próximo de Jesus, que é Ie, era. Yeshua. Io, sou. Vá, serei. Então, era, sou e serei. Quando eles... Que é atemporal isso, né? Atemporal. Quando eu falo, eu sou ruim, cara, você está colocando um grilhão pesado demais na sua cabeça, nos seus braços. Então, assim, você não é nada. Você nem é bom nem ruim, você está em processo de bondade ou processo de maldade. Então você pode se tornar, esse é o ponto. Cara, eu estou tão ferrado na vida. Você não está, você não é ferrado na vida. Você não entenda, cara, você está. Isso pode mudar. A vida é movimento, né, Jorge? Total. É legal isso. Total, cara, total. E isso, cara, é uma coisa que a gente aprende, eu acho que com a idade. Porque... eu tento passar esse tipo de ensinamento, eu vejo muito com um filho adolescente, né? E aí a palavra maturidade não está pronta. Você está pronto para dizer, ele não está pronto para absorver. Mas tem gente aqui que vai entender. E Sim. tem gente aqui que eu gostaria que absorvesse. E aí nós não estamos falando só de arquitetura, estamos falando de vida, cara. Sim. Né? E é pesado, cara. É pesado. E dói. Ter consciência dói. Dói, não porque vai... você tem que enfrentar o seu medo e os seus traumas, porque traumas está ligado com gatilhos, está ligado com aquilo que você não quer encarar de frente. A pior coisa que tem, Jorge, é eu falo porque eu faço terapia há anos, e enfrentar aquilo, a sua sombra. Cara, seus demônios internos, cara, são violentos, são agressores, Sim, são agressivos. Te machuca mais do que qualquer outra coisa. Né? E tanto que nós somos bons em perdoar os erros ou acertos ou qualquer outra pessoa e não somos... em fazer, já que nós somos tão bons juízes, por que eu não sou tão bom juiz comigo? De me perdoar, de me abraçar, de me acolher. Até o dia que eu não estou bem, cara, eu vou acolher essa dor, cara, eu vou respeitar essa dor. Ou essa perda, ou esse luto,
Porque um relacionamento, às vezes você perde um relacionamento ou decide terminar um relacionamento. Cara, eu vejo muita gente saindo pra rua, vamos agora. Falo, ok, mas é muito casca, é muito superficial. Sim. É uma dor, é um luto. Se você conseguir entender que aquilo ali dói tanto no outro quanto em você, você respeitar aquilo ali, você vai se tornar uma pessoa, eu acho, mais forte em menos tempo. Sim. E mais verdadeiramente, né? Sim. Então eu comecei a respeitar muito o que eu sinto, Luiz. O dia que eu não tô bem, eu falei, eu vou respeitar isso aqui, cara, que não tá legal. Eu falei, eu sou o cara que chora. Eu também. Eu sou o cara que ri mais do que chora. Mas principalmente, eu sou o cara que mais respeita o que eu tô sentindo. Fato. Eu tenho um lugar que chama o lugar de ver Deus. Eu defini um lugar que eu vou, pelo menos duas vezes a cada mês, cada 15 dias. Eu vou para fazer nada. Eu vou para me tornar grato. Eu vou para ver um pôr do sol e tomar uma latinha de energético, vendo um puta pôr do sol, agradecendo a Deus. Levo pessoas que eu gosto, a gente vai conversar, colocar a vida em dias, mas principalmente eu me levo. Que massa. Eu tenho algo assim também, só que o meu é para ver nascer. Mas o que eu falo é que naquele momento eu tô lá, eu tô inteiro. Que massa isso. Isso é tão bom, né? Porra. É muito bom. Jorge, tem algum livro que você gostaria de indicar para as pessoas? Sim. Fala, quem coloca? Eu acho que, assim, dentre a maior parte dos livros que eu indicaria era a Bíblia. A Bíblia, boa. Por incrível que pareça, eu acho que todos os outros Atemporal também, são derivados dele, cara. Todos os outros ensinamentos que eu vejo... Tem uma coisa que a gente brinca bastante, que é o paciente zero. Quando você... se você for ouvindo, você acha o paciente zero. O paciente zero de todo e qualquer livro que foi escrito desses... A base é bíblica. É verdade. A base é bíblica. E demora... E aí entra a crença. Mas cara... Tenta ler a Bíblia como se fosse um livro de história. Olha que bacana que tem. E até um livro para falar de pessoas também. Eu acho que é Sim. interessante para você entender como era a cultura daquela época, como hoje, como isso a gente interpreta isso hoje. Justo. É legal. E é um livro que todo mundo acha que fala de fé, que não sei o que. Beleza. Mas a palavra riqueza tem muito mais acesso à palavra riqueza que a palavra fé na Bíblia. Então, é um livro que, se você falar, vamos falar de abundância, está lá, Salomão. Então, se eu puder deixar um livro que muita gente não, beleza, não quer ler esse, eu concordo, mas você me perguntou qual que seria. Eu vou dar outro que talvez seja mais fácil da pessoa entender, mas o que está nele vai estar na Bíblia, mas de forma mais correta na Bíblia. Chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Muito bom esse livro. Nossa, recomendo demais. É a base muito da base. Bom, cara. Muito bom. Ele é de uma leitura que, tipo assim, ele para em pé. Então ele é um livro que para. Os livros que param em pé quando a gente é criança, não. Esse livro é ruim. Ele é meio grosso. Mas ele vai ter 380 páginas. Não, mas você lê... Não tem figurinha. Não tem figurinha, viu, esse gente? Esse é um ponto negativo, né? Mas ele tem muitos ensinamentos bons lá. Muito mesmo. E uma pessoa pode entender aquele livro e ele é um manual. Pode usar para a vida. E aí nós estamos falando de vida. Como fazer amigos e influenciar pessoas. O título pode ser um pouco agressivo, que chama influenciar, pode ser... A gente sempre aprendeu pejorativo, de maneira né? pejorativa. Não é pejorativo, né? É como entender as pessoas, porque ele fala muito do outro, como você tem que... Tipo uma conversa. Como ter harmonia com as pessoas, eu acho que é como deixar elas confortáveis com você também, né? Porque lá tem um ensinamento, eu acho que muito legal, que para mim é um dos principais, sempre chamar a pessoa pelo nome. Pelo nome. É a palavra que todo mundo mais gosta de ser chamada, de ouvir, é o nome dela. Então, quando você chega num bar, pergunta o nome do garçom e sempre chama o garçom pelo nome, você já conquistou ele. E tem um truque, né? Que a pessoa fala, tenho dificuldade com o nome. Você não tem, você tem feito um exercício de forma incorreta. A forma mais fácil de você entender um nome, ou não esquecer uma palavra, é associar aquela palavra com uma coisa. Eu tenho problema com o nome de pessoa. Então, às vezes, eu olho para o Luísio e imagino qualquer tipo de figura que ele se pareça, ou que o nome dele lembra alguma coisa naquele sentido. Pronto, primeiro ponto. Então, daquela forma, eu lembro da coisa e associo com o nome. Eu lembro do nome, ponto. O segundo ponto, que eu acho que é o melhor, que é o exercício, é chamar a pessoa pelo nome. E aí, Luiz, tudo bem, Luiz? A pessoa já fica Luiz, assim, olha, tá lembrou bom, de Luiz? mim? O garçom pergunta, cara, como é que é seu nome? Tadeu. E aí, Tadeu, beleza, cara? E aí, o que você está fazendo da vida, Tadeu? Fala umas 3, 4 vezes, quando ele vier, valeu demais, Tadeu. Não é obrigado. Valeu, Tadeu. Não esquece minha cerveja não, Tadeu. Tadeu, cadê, cara? Você não vai esquecer o nome daquela pessoa.
É verdade. Não vai, e a pessoa se sente bem. Pois é. Isso é legal. Jorge, vamos encerrar agora esse bloco. Eu queria agradecer você por ter vindo aqui no nosso podcast. Você foi, assim... a gente trabalhou junto, gente, 8 anos, né? E eu sou muito grato a você. Eu nunca tive a oportunidade de dizer isso, mas você foi um grande mentor na minha vida. Eu sou muito grato de verdade por todos os dias que a gente passou trabalhando lá. Aprendi muito do seu lado e óbvio que você não poderia faltar vir aqui. A gente se brincar, vai te chamar mais vezes para vir aqui para conversar mais sobre arquitetura. E eu queria muito que você deixasse uma palavra final, uma mensagem, para quem está ouvindo que gosta de arquitetura ou que queira fazer arquitetura, um momento de inspiração, se você quiser deixar uma mensagem, ponto de macumba. Bom, eu queria agradecer primeiro, né, a oportunidade de estar aqui e é um carinho. Eu te falei que isso não foi um pedido, foi um abraço, né? E quando você se sente abraçado, não existe outra coisa a não ser dar o seu melhor. E aí eu digo para vocês de novo, né, esteja com consciência naquilo que você faz, né? Estando aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu não estou, minha mente não divaga em outros lugares. Eu posso ter falado algumas coisas que desagradou algumas pessoas. Você está no seu direito de ter desagradado. Não tive essa intenção nenhuma. Eu espero que as pessoas levem daqui, levem qualquer coisinha, qualquer palavra, qualquer centelha do que a gente trouxe, que eu acho que o Pode Ir São Luís tem a oferecer isso, um pouquinho mais de maturidade, de informação para essas pessoas. Mas o que eu queria dizer para quem tem esse caminho ou esse interesse, primeiro, de fazer a arquitetura, que às vezes as pessoas que têm interesse de fazer o curso de arquitetura, é que o curso de arquitetura ele não se acaba em si. Ele é um curso que ele é humano. É humano, exatamente. Então, as pessoas, o curso de arquitetura, eu já ouvi falar que vai acabar, né? Algumas pessoas... Tem medo, né? Eu falo, cara, eu não vejo esse medo, porque eu trabalho com pessoas e pessoas nunca não vão acabar, né? E eu falo, cara, a primeira coisa que se você quiser realmente fazer o curso de arquitetura, converse com um profissional de arquitetura. Vá no escritório da Luiz, vá no meu escritório, vá em outros escritórios que tem na cidade, que são pessoas excepcionais. Né? Conheça o que a profissão tem a oferecer de perto. Né? E para a pessoa que está com interesse de contratar um determinado profissional ou escritório, o interessante é entender que esse escritório vai ter um relacionamento com você. Igual a gente comentou, de 1 ano, 6 meses, 3 meses, 2 meses, e que essa pessoa vai ter, além de um projeto de arquitetura, vai ser um ser humano atrás de uma mesa que vai te dar uma resposta, seja comercial, residencial, institucional, de interiores, qualquer tipo de resposta que vocês tenham que ter contato de palavras. Você possa ter a abertura de discordar daquele profissional, concordar com aquele profissional. É uma intimidade que você tem que ter com aquele cara. Se você não tiver, o preço dele está bom, o escritório é maravilhoso, tudo é interessante, mas você não tem essa intimidade, procura outro. Porque não vai ser bom para um de vocês. Sim. Você viu alguma coisa que a sua visão não conseguiu captar. Né? E igual a gente conversou isso antes, hoje nós temos profissionais excepcionais aqui na cidade. Temos. E é massa, porque o nível está alto. E é isso bom. E são pessoas que estão estudando, né? Eu vejo que estão se preparando. Porque se você bobear, cara, o outro está melhor que você. Uhum. Isso é massa, isso leva... Então a gente não pode... Exatamente, a gente não pode bobear, parar de estudar um pouquinho, porque senão a gente... A barra está alta, galera. Exatamente. E eu olho para as cidades em volta, eu não acho essa barra tão alta, não. A gente menospreza o nível de profissional que tem aqui, fala muito de Goiânia, fala, eu trabalho lá, você também. A grama do sempre está melhor. Não, galerinha, eu tenho visto muita coisa mal feita lá e vejo algumas coisas boas. Sim. Mas, proporcionalmente, eu vejo mais coisa boa aqui. É interessante, porque lá são quantos milhares de profissionais. Se eu colocar isso em média, aqui é muito melhor. E aí? Contra número não existe argumento. Isso é verdade. Então, a arquitetura aqui tem um nível muito maior do que em Goiânia. Fato. Ponto. E eu não estou levando nenhum mérito em falar nisso, não. Eu estou falando todos os profissionais. Sim. E é isso. Então, se você for contratar ou tiver interesse nesse sentido, converse, verifique o que a pessoa tem a oferecer, converse bastante, que você não tem como errar. Obrigado, Jorge. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui conversar com a gente. E eu sou muito grato por você, aprendi muito contigo. E hoje eu sou o que eu sou, porque eu passei lá pelo Jorge Nascimento, e eu falo isso para todo mundo, Jorge, eu não tenho problema em falar isso, sou muito grato. A gente tem que ser grato pela nossa história, e você faz parte da minha história, eu faço parte da sua. Né? Isso é bom. Gente, e para quem assistiu aqui o nosso podcast,
Muito obrigado por ter assistido. Quem ainda não viu nenhum capítulo, quem gostaria de assistir outros capítulos, é só você acessar dentro do YouTube, lá no canal com Alma Arquitetura, ou no Spotify, Pode Isso, Aloysio. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.